Esse episódio tem o apoio de R Comida em Casa. Para quem está em São Paulo e quer uma comida caseira de qualidade, entregue no conforto do seu lar, feita com muito capricho pelo chefe Rafa Almeida. Confira pelo Instagram R Comida em Casa ou manda um WhatsApp direto para o número 11 99718 0889. E lembrando também, nossa página do Apoia-se. Para quem quiser ajudar a gente por um preço módico mais barato que a sua cervejinha, é só entrar em apoia.se/Quina do Mundo. Um abraço. Fala, pacientes ouvintes do Quina do Mundo. Hoje vamos falar de um tema tecnopop. Vamos falar de indústria 4.0. Para falar disso aí, estamos aqui, como sempre, com André Gomes. Fala, beleza, galera? Thiago Januzzi. E aí, como sempre, no Tecnobrega, Tecnopop, Tecnorock, o que seja. E estamos com um convidado especial, o meu grande amigo de infância, cara, Rodrigo Bondonati, professor da Federal de Goiás e que tá autor de um livro agora sobre indústria 4.0. Fala, Rodrigão. Como é que você tá, cara? Beleza, prazerzaço estar aqui com vocês. Eu que acompanho as diversas quinas do mundo. É um prazer demais estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite e vamos trocar ideias aí sobre esse tema que é a crista da onda, né? Hoje em dia, muita coisa sendo falada sobre a nova fronteira tecnológica e eu tô aqui para, enfim, aprender mais com vocês do que tentar ensinar qualquer coisa, né? Estamos aqui para trocar ideias. Valeu demais pelo convite, Paulinho, meu amigo. Bom, cara, indústria 4.0, o que é a indústria 4.0, cara, é engraçado. Vou fazer um comentário rápido aqui. Você fala, vamos fazer um episódio sobre indústria 4.0. Eu falei, meu irmão, que porra é essa? Sério mesmo. Bom, começou com aquele filme lá, O Duro de Matar 4.0. Né? Que não tem o Stallone, porque a gente tem que fazer uma referência pro Stallone sempre. É isso aí. Vamos lá, o que é agora, a indústria 4... Fala, André. Não, primeira pergunta, a mais idiota. Que é pra eu já começar bem mesmo, que hoje eu não tô bom, foda-se. Indústria 4.0, porque é a quarta indústria evolução. Perfeito. Evolução, já tá bêbado, cara. É a quarta evolução de modelos industriais. É tipo evolução de Pokémon, sacou? É parecido. Eu não sei o que isso quer dizer. Nunca joguei essa porra. Eu não faço a menor ideia do que seja isso, cara. Ele morre no final, não? Pode morrer. Depende de você, cara. Não, mas... É foda. Rodrigo, tem alguma coisa a ver? Indústria 4.0 com quarta revolução industrial? Total, é isso. A primeira revolução industrial é da máquina a vapor, a segunda da eletricidade, petróleo, terceira revolução da microeletrônica e a quarta revolução industrial é a digital, né? É o que a gente vive hoje em dia, as plataformas digitais, nuvem, internet das coisas, enfim, todas as novas tecnologias que permitem, né, que eu acho que a gente vai falar bastante disso, né, que a gente gere novas formas de trabalho e novas formas de consumo, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Facebook, no Instagram, todas essas coisas só são possíveis por conta da tecnologia 4.0. Mas o mais interessante é que ela só funciona porque teve uma coisa bem antes disso, bem antes dessa nova tecnologia, que foi uma coisa chamada internet. A internet. Somente pela internet, com a internet, por causa da internet, que a gente chega no patamar de troca de dados assustadora, Big Data, né? Esqueci de falar também a questão do Big Data, o Paulinho também tem muita entrada nessa área aí, nessa de conhecimento, enfim. É só por conta disso que a gente consegue falar de indústria 4.0 e com certeza é isso que vocês falaram, né? Faz parte de uma quarta revolução industrial. E assim, a revolução industrial é muito interessante, né? Porque a revolução, quando se fala de revolução industrial, a gente não está falando só de utilização de máquinas e equipamentos diferenciados, com mais tecnologia. Isso muda comportamento, isso muda a sociedade, isso muda estilo de vida, muda a sociabilização das pessoas, muda... Enfim, tem mudanças em todos os aspectos, subjetivamente também,
Tem mudanças em todos os aspectos sociais, individuais, de emprego, de sociedade, de legislação. A gente pode falar da questão da legislação também no programa de hoje. Mas são mudanças assim radicais. Por isso que se chama revolução, né? Porque são transformações profundas na sociedade. Como foi a primeira revolução, que uma transformação profunda, a gente sabe, foi, por exemplo, né, a urbanização, né, isso foi um aspecto completamente revolucionário também, mas quando a gente fala hoje de revolução, quarta revolução industrial, é porque estão mudando, as coisas estão mudando, comportamento, sociedade, subjetividades, enfim. Dados, para mim, a maneira com que a gente tem acesso a dados era um prenúncio já de uma nova revolução industrial. Porque dado para mim, tem uma frase muito famosa que dados são o novo petróleo, porque isso é batidão, sabe? Eu acho meio até babaquinha, porque é meio batido, porque assim, quando isso é muito falado no mercado de publicidade, e aí o cara fala, não, porque dados são o novo petróleo. Eu falo, é mesmo, o que tu vai fazer com pré-sal? Então tu pega o petróleo do pré-sal lá, que é grossão, o que tu faz com isso? Tá ali, ó, novo petróleo. Não, cara, você tem que refinar isso, você tem que dar uma utilidade pra isso. Só falar é besteira. A gente fez um projeto com um cliente nosso de Big Data, e a gente fez um estudo profundo sobre isso, sabe? E isso realmente revoluciona a maneira com que a gente vive hoje em dia. E aí, como você falou, Rodrigo, Facebook, Instagram é dado, cara. Twitter é dado. Isso tudo é dado, velho. O resto é uma carinha bonitinha e uma tecnologia que faz isso tudo conversar. Agora, até quando, né? Porque aí você criou dados e você mesmo falou, você teve que criar legislação. LGPD, que agora vai entrar em vigor em agosto agora de 2021, e que já vem em outros países já há um tempo. Tá, cara, que porra é essa? Exatamente, né? Você falou no faço dedo de... Rodrigo, provavelmente você é o cara que tem mais propriedade pra falar sobre LGPD. A Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Isso. É isso, são coisas assim que a gente tem visto. Bom, primeiro que a legislação sempre está atrasada em relação a costumes, né? Isso, o direito consuetudinário, olha lá, domingo à tarde aqui no bar do meu irmão, aqui no bar do Luiz, falando de direito consuetudinário, mas tudo bem. O direito consuetudinário é muito interessante porque ele é isso, ele é feito a partir dos costumes, né? Sociais, né? Mas é interessante porque o cara vai falar direito consuetudinário, né? A partir dos costumes. Então tem um costume, você legisla. Não é isso. Você tem os costumes, a sociedade discute os costumes, conversa sobre isso de forma pública, em diversos canais sociais, para depois você estabelecer uma legislação que a sociedade já discutiu, né? Já conversou, enfim, já está acostumada com aquilo. Você está insinuando que o Congresso Nacional, né, composto pelo famoso e competente e honestíssimo Centrão, discutiu de maneira pública e aberta tudo isso aí? Centrão não, Arenão. O Arenão, é verdade. Não, sem dúvida que não. Aqui o nosso direito não é consuetudinário, por isso que as pessoas ainda falam que tem lei que pega e lei que não pega. Não, mas voltando à questão, é a legislação, por exemplo, todo mundo sabe, e aí eu acho que é uma discussão muito legal, assim, que a gente tem feito também, né, sobre a privacidade dos dados. É sobre isso, né, André, que se trata, é disso que se trata. A privacidade, de quem que são os dados, cara? Você entra num site, você faz uma compra, você passa por diversas plataformas e os caras estão coletando aquelas informações que você está buscando. Cara, sem ingenuidade, né? Quer dizer, você gasta o seu dinheiro num cartão de crédito. É lógico que as bandeiras de cartão de crédito sabem quais são os seus consumos, sabem qual é o seu padrão de consumo, o que você consome, o que você gosta, etc. Os caras pegam isso, já pegavam isso, quando eu tive aula de marketing há muito tempo, os professores falavam, os supermercados sabem, se você consome, né, eles teve até uma anedota, não sei se é tanto anedota, acho que é verdade isso, que um supermercado nos Estados Unidos, óbvio, né, porque todos os manuais do curso são de lá, os caras estudaram, assim, o supermercado e perceberam que muitos homens que compravam cerveja compravam fraldas também, olha só. Aí os caras começaram a cruzar esses dados. O que o supermercado fez?
colocou a cerveja do lado da fralda, assim. Não é lógico, eu não sei se isso é anedótico ou se é verdade, mas é meio por aí. Os nossos dados, as nossas... Cara, deve ser verdade, entendeu? O cara precisa de uma desculpa pra comprar cerveja. Porra, quer desculpa melhor do que comprar fralda, cara? Vou comprar fralda, né? Comprar cerveja. Mas isso já se faz há muito tempo e as pessoas estão muito horrorizadas, né? Os filmes que aparecem, né? Aquele da rede social, enfim, o último também, eu não tô lembrando bem o nome dele, se vocês me ajudarem, que trata, que Facebook coleta dados, que você entra num site e procura, sei lá, chave de fenda, de repente aparece uma chave de fenda no seu Facebook porque tem ligação. Eu não sei porque esse horror, isso é feito há muito tempo. Agora, o que é necessário, obviamente, é dar transparência a isso. Lógico, tem que dar transparência. Exato. A manipulação dos sentidos, a manipulação das vontades, a manipulação dos desejos, isso é feito há muito tempo. Eu acho que tem um autor muito legal, eu acompanho o programa de vocês e tô ligado que vocês são muito ferrados, assim, vocês dão várias dicas de leitura. Tem um autor francês chamado Gilles Lipovetsky, ou Lipovetsky, alguns falam Lipovetsky. Ele traça a questão do consumo na sociedade francesa e na sociedade industrial moderna de uma maneira muito legal. Ele vai falar, cara, o consumo não começa hoje, ele vai lá atrás, desde os primeiros magazines na França, na Europa, não sei o quê. E a vitrine é uma grande manipulação dos sentidos. Porque você vê, você quer comprar, você vê aquela roupa, etc. Eu não sei por que esse horror que as pessoas estão tendo. Mas os meus dados vão ser utilizados. Vão ser utilizados. As empresas sempre utilizaram nossas informações, nossos dados para o consumo. Agora, a gente tem que nós temos que ser avisados sobre isso, né? As pessoas têm que nos avisar, se você entrar nesse site, seus dados vão ser coletados e esses dados podem ser utilizados para te fazerem querer consumir, te oferecer produtos, o que é muito legal. Você entra, por exemplo, na Amazon, por exemplo, se você entrar na Amazon e jogar lá Indústria 4.0 Impactos Sociais e Profissionais, o meu livro... Boa! Jabazão! Jabazão! Eles já vão te sugerir outros livros. Quem comprou Indústria 4.0 também comprou isso. Cara, eu acho isso legal. A gente acha isso legal. A gente que ia lá no... Né, Paulinho? Lá atrás a gente ia no Sebo do Messias, né? Que esses dias saiu uma reportagem sobre ele. Sebo do Messias, cara. Aí você chega lá no Sebo do Messias, você vai lá pra prateleira Sociologia, prateleira Engenharia. Enfim, aí você chega pro vendedor, olha, eu quero esse livro. Ele fala, tem esse livro e tem o outro. É isso, cara. Mas isso é tudo feito de maneira digital, cruzando dados, cruzando informações. Isso que você falou, André, é muito importante, cara. Quer dizer, os dados estão aí, tá tudo pulando, basta... O problema é que eles estão usando esses dados para ajudar a gente, nesse sentido, o que eu acho muito legal, mas isso é 1% do que eles estão fazendo com os dados, né? Lá, por exemplo, os caras pegam teus dados que você comprou de remédio e usa isso pra aumentar o teu plano de saúde, coisa assim, né? Não, isso é verdade, por isso que a LGPD é importante. Porra, demorou pra caramba pra chegar no Brasil, vai chegar agora em agosto. Bom, estão adiando todos os anos, talvez adiem esse ano também. Porque as empresas precisam se preparar. As empresas, quando forem colher seus dados, elas precisam dizer exatamente o que elas vão fazer com isso. Cara, eu vou te oferecer produtos semelhantes quando você entrar no Facebook. Aí você falou que aceito, não aceito. Mas eles não vão fazer isso. Não, mas eles nem sabem o que vão fazer com os dados. Quando você pega, esse que é o problema. Por exemplo, você vai usar um software, alguma coisa, software livre ou o que seja, né? Aparece lá, você concorda com aquilo, vai ter um puta de um texto. Cara, normalmente você só passa pra baixo e dá, eu concordo. Você nem lê. Alguém leu. Mas eu vou dar outra perspectiva. Eu nunca li. Eu sempre baixei e falei, li uma vez, cara. Inclusive, uma das minhas recomendações vai ser sobre isso hoje. Eu li uma vez, justamente fiquei curioso. E, cara, na boa, é advogadez, entendeu? Eu não sei o que quer dizer as coisas direito. Não sei quais são as consequências de aceitar ou não, né? E é um foda-se, tá? Mas eu vou dar uma outra perspectiva aqui, cara. A gente fala tanto de privacidade hoje em dia, né? Como se fosse algo... Cara, privacidade é algo... Historicamente é algo muito recente. Super recente. E bem raro. Super recente. Então você pega a sociedade camponesa, cara, na boa, pega lá sociedades primitivas, entre aspas, né, sociedades originárias, vai. Então pega lá, você vai entre os índios lá, porra, fica todo mundo morando na oca. Você acha que tem alguma privacidade Paulo, ali? Mas não precisa ir tão longe não, cara. Até a era um pouco antes da era moderna, privacidade era uma questão, como você falou, raríssima.
Não, então, é isso que eu tô falando. Privacidade vem com a urbanização. Exato, sacou? Não e com a Revolução Industrial. Não precisa nem pensar de maneira antropológica para pensar nisso, sacou? Então, assim, eu acho que a tendência é a gente voltar ao que era antes e foda-se privacidade e... Ó, vou falar uma coisa pra vocês, viu? E é uma coisa que eu falo pra todo mundo quando... porque tem uma galera que lá fala assim, publicidade? Não, eu nunca sou impactado por publicidade, eu não faço nada em relação... Eu compro minhas roupas onde eu quero, eu compro a... Aí tá bom. Agora, tem muita gente que vira e fala assim, o meu Facebook... Já viram aquelas ondas de... eu coloco um texto desse tamanho dizendo no Facebook, eu não permito que você utilize meus dados para blá. Aí fica um bando de idiota postando aqui no nosso timeline e o Facebook dando risada pra caralho. Por quê? Aí eu falo eu imagino o Jeff Bezos. Primeiro que não é seu Facebook. Não é Jeff Bezos. E os milhões entrando no bolso dele, né, cara? Exatamente. A preocupação dele... A preocupação dele é o controle de dinheiro não cair na cabeça dele, né, cara? Não, e assim, aí eu falo Brasileiro Ontario postando merda. Postando memes, é o país do memes. Não, eu falo pra galera, falo assim, mano, primeiro não vem com essa história de meu Facebook não é teu, caralho. O cara deixou você participar dessa merda, aí você ainda vai reclamar. Cara, você paga por isso? Não. Então quando você usa um produto sem pagar, na verdade o produto é você, mané. Você que é o produto. Se você usufrui de algo sem pagar, quer dizer que na verdade alguém tá usufruindo de você. Cara, ou sai fora ou para de reclamar. Eu acho que você é a matéria-prima do produto, na verdade. Tem aquele filme Redes Sociais. Me ajudem a lembrar o último filme que eles lançaram aí. O Redes Sociais foi esse último aí. Teve aquele outro lá da Cambridge Analytica também, né? Isso aí Então, não, Redes Sociais foi o mais recente. O anterior foi o Cambridge Analytica. Honestamente, eu achei uma bosta os dois. Achei uma bosta. Eu não vi. A gente comentou sobre isso. Agora, só pra pontuar uma coisa que eu achei muito legal que vocês falaram, a questão da privacidade. A privacidade, desculpa usar esses termos aqui, mas é da sociedade burguesa. Claro. Né? Tem um sociólogo... Não sei se é o Castells que ele escreve sobre isso, não é o Castells, é um outro sociólogo que fala, por exemplo, da sociedade monárquica francesa, em que o nobre era tanto mais nobre se ele participasse por exemplo, de ver o rei acordando, de ver o rei defecando. Quer dizer, é uma coisa assim, essa ideia de privacidade, ela é muito nossa e é individualista. E mais, o campo progressista compra a ideia dessa privacidade de modo, assim, completamente barato, assim. Não. Aí eu discordo um pouco. Deixa eu só concluir. Sim, conclui. A questão do individualismo, do atomismo, de cada indivíduo ser, pensar, existir, etc., é uma ideia completamente fora do campo coletivo. É uma ideia, obviamente, liberal. Mas eu não estou sendo contra a ideia liberal, eu acho que concordo com vocês, assim. Cara, o cara simplesmente ele tem que saber, eu estou entrando nessa empresa, eu vou comprar dessa empresa, meus dados vão ser usados para alguma coisa. Os dados vão ser usados para isso. Agora, tem que se garantir, isso que o Paulinho falou do seguro de saúde, seguro de carro, etc. Isso sim, isso tem que ter um limite, né? Porque senão você vai ser dissecado e você vai separar os cidadãos não pela vigilância, como diria o Foucault, né? Mas tem um outro autor hoje em dia falando dessa separação digital, que é o seguinte, são os consumidores, os cidadãos que pertencem a tal grupo e outros que não pertencem àquele grupo, e a partir daí você, inclusive, tem impactos políticos, né? Sei lá, eu concordo nesse sentido, num sentido mais abstrato do que você falou. O problema é o seguinte, existe uma assimetria de poder aí, porque, na boa, se eu tiver todos os teus dados, a não ser que eu seja estelionatário e queira te roubar alguma coisa assim, eu não vou fazer nada com esses dados. Teus dados não valem nada pra mim, tá certo? Agora, se você pega os dados de uma população, vale pra cacete. O dado de um indivíduo não vale nada, mas exatamente. Não vale nada, grande, entendeu? E assim, e a verdade é a seguinte, o ser humano é uma criatura de hábitos. Então você dá pouquíssimas informações, você consegue saber exatamente o que o cara vai fazer. Agora, se você tá acompanhando tudo que o cara... Porra, é um negócio assim meio assustador, cara. Você vê lá no celular, lá, uma vez por mês, assim, aparece assim, onde você esteve, né? O que você fez esse mês, né, cara? É meio foda isso aí. Ele sabe mais de você do que você mesmo. Paulinho, mas também... Esse tipo de, digamos, vigilância ou de tratamento de dados ajudou países como Singapura, Vietnã no combate da pandemia, assim. Sim, com certeza. Assustador. O que eu tô querendo chegar é o seguinte, cara.
tudo bem, não é só eu aceitei usar essas merdas. Porra, eu também quero ter acesso aos dados de todo mundo também. Eu também quero participar dessa merda. E essa informação só vai pra uma direção, cara, não vai ao contrário. Exatamente. Esse que é o negócio. Não, é que você não é o capitalista dono da plataforma, cara. Exatamente. E aí que entra, por exemplo, acho que aí que entra a questão fundamental. Então a gente começa a primeira revolução industrial. Porque essa é legal a gente falar para fazer as analogias e diferenças, porque essa todo mundo aprendeu na escola N vezes, né? E aí o que a porra da revolução industrial fez de fato? Em termos de indústria, melhorou fazer pano, entendeu? Que depois criou ferrovia, tudo bem, mas a primeira coisa que ela fez foi o quê? Foi pegar o artesão, que era o quê? Era o homem com as suas ferramentas, quer dizer, qualquer pessoa se dedicasse, economizasse, poderia e treinasse, poderia comprar suas ferramentinhas e ser um artesão. E aí você pegou, não, você não vale porra nenhuma. Aí a gente vai criar um monte de lumpen proletariado analfabeto ignorante, enfia o cara no lugar lá, e aí o cara vai morrendo que nem mosca, mas antes morria... Desculpa, Paulinho, mas antes morria nas fazendas. Antes morria porque tinha chibata, porque tinha qualquer tipo de outra condição. Assim, isso não é bem verdade, não. Mas tudo bem, mas eu entendo que sim. Mas eu acho que a questão não é a morte. Eu acho que eu sei onde o Paulo quer chegar. Não é a questão nem a morte. Não, o que eu quero chegar é o seguinte: você tinha um cara, qualquer um podia virar um artesão. Tá? Essa que é a questão fundamental. E a partir desse momento que você introduz tinha hierarquia, né? Mas tudo bem. Não, eu sei, mas artesão não era o cara, não era aristocrata, não era. Artesão era artesão, tá certo? Então qualquer um podia ser um artesão. Lógico, não, você tem que ter habilidade. Mas não é qualquer um que podia. Família, Weber, Max Weber, por exemplo, Weber. O sobrenome Weber é de tecelão. Ou seja, ele veio era de família, era de coisa que... Sim, né? Mas o cara, eu quero ser o sapateiro. Agora eu vou ser o sapateiro. Não é assim, cara. Tá, tudo bem, porque no lugar, mas você podia migrar pra América e aí virar sapateiro aqui, é isso que eu tô te falando. Você tinha... e se teu pai era sapateiro, você podia virar. Você tinha a questão do artesão, era um meio que um equalizador. Aí você aparece depois disso, o que acontece? Você aparece a porra do capitalista, por quê? Pra comprar uma máquina a vapor, mano, verdade. A gente não tá falando, não é qualquer um que vai ter, não. É 1% de 1% que vai ter máquina a vapor. Verdade. Tá? E aí o que acontece? Cara, e você exclui todo mundo. E o resto que se foda. Tá? E aí justamente a gente falou até a gente teve os episódios de futebol e de sindicato, né? E aí você tem aquela massa de gente, começa no século XIX, que eles começam a se reorganizar de outra maneira, né? Que é o que você falou, né? Aí o impacto na sociedade, não é só no indivíduo. E aí você gera relações trabalhistas que permite a molecada jogar bola, entendeu? Aí populariza o futebol, você cria sindicato, que aí vai. E aí chega a segunda revolução industrial, que eu acho que está bem associado ao Fordismo. Sim. Linha eletricidade, de produção, petróleo, linha de produção. Que você podia controlar o bagulho, é mais simples você dividir as coisas, controlar melhor. E finalmente a revolução digital, né? Que começa a partir dos anos 50, que isso dá a terceira revolução industrial. Que você começa a ter automação altamente relevante, tá? É o mundo moderno, né? Agora, qual que é a diferença agora entre... É isso que eu queria entrar num detalhe, assim, entre a revolução... Essa aí, a terceira revolução industrial e a quarta revolução industrial, em termos de produção. Essa é uma discussão, porque o pessoal é meio confuso isso aí, e é importante discutir isso. Sim, eu acho que é uma pergunta relevante, até porque é o seguinte, você pensa em automação hoje... Desculpa, eu posso estar falando besteira. Quando a gente falava de automação antigamente, assim, já rolava aquele apavor, a automação, os robôs vão tirar nossos empregos. Mas é uma automação meio burra, né? Assim, ela só funciona em cenários muito específicos, né? Por exemplo, indústria automobilística e coisas do tipo, né? Que é um robô não muito inteligente, que repete, ele é muito caro, né? Só funciona em algumas... Trabalhos repetitivos, exatamente, né? Mas eu acho que a automação nesse sentido hoje não é essa automação ainda do General Purpose Robot, né? Acho que não tá nessa ainda, né? Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que não... A 4.0 não é sobre isso ainda, né? Tá. Não é sobre o robô independente que vai realmente roubar nossos empregos. Pra mim, a informação... Então... Putz, Thiago, você toca num ponto muito legal, mas fala, André, desculpa, pode falar. Não, só a quarta revolução pra mim é a informação. Automação de informação, de coleta e de utilização de informação. Tá, é bem minha dúvida isso. Não, eu tô aqui com o meu livro, fazendo Jabá, Zero Impactos Sociais e Profissionais, e justamente no capítulo que eu escrevi juntamente com o professor André,
e professor Marco, eu falo da tecnologia na produção e as smart factories, as fábricas inteligentes. Paulinho, quando eu fiz o curso de administração, né? Eu fiz administração, depois eu fiz o curso de ciências sociais, mas no curso de administração tinha um professor de produção que falava pra gente, isso, estamos lá nos idos de 98, 99, ele falava das fábricas escuras, justamente nisso que o Thiago falou. As fábricas escuras são aquelas fábricas em que, como você tem robôs trabalhando, você não precisa de iluminação, né? O robô não precisa, você economiza, digamos assim, iluminação. Então são as fábricas escuras. E eu tive uma experiência dessa na Chrysler, em São Bernardo do Campo. Eu nem sei se tem mais essa fábrica, porque está com a desindustrialização enorme do país, né? Mas eu estive lá, a gente fez uma visita à fábrica da Chrysler, Mercedes-Benz, lá em São Bernardo, e isso ficou muito claro, assim. Ou ficou muito escuro? Ou ficou muito escuro. Não, ficou claro o seguinte, o primeiro piso, até eu cheguei a escrever um artiguinho sobre isso, o primeiro piso, assim, com funcionários, células de trabalho, modelo toyotista, né? Células de trabalho, equipes multidisciplinares, trabalhando lá. E tinha um cara que ele fazia a prensa da chapa, né, para depois formar a carroceria do caminhão, enfim, lá era a fábrica de caminhão. Cara, era muito interessante, porque ele colocava a chapa, ele sentava na máquina e com o braço assim, ele empurrava o botão para baixo, apertava o botão, a prensa vinha, dava forma àquela chapa, a chapa ia para outra parte do processo produtivo, e esse funcionário ia lá, pegava outra chapa, sentava na máquina, apertava o botão de costas, sei lá o que ele estava pensando, em que ele estava pensando, enfim, era um trabalho completamente repetitivo. No segundo andar desta fábrica, aí sim era essa fábrica escura que esse professor tinha falado pra gente, que eu vi na prática. Só robôs trabalhando, fazendo pontos de solda, só robôs e um funcionário, um técnico muito qualificado, mas só um funcionário mexendo ali no sistema de informática, informacional, para, enfim, controlar os pontos de solda e depois descia para um outro andar e o carro saía, enfim, aí você voltava a ter trabalhadores. Mas isso, pessoal, a gente tá falando década de 90, 2000, e aí o Paulinho pergunta, bom, então qual é a novidade dessa quarta revolução industrial? Porque senão é um simples modismo, eu acho que tem duas, e eu concordo com o André. Eu vou ler aqui um trechinho, um parágrafozinho, se vocês me permitem, do livro, né, da parte que eu escrevi do livro, né? Com o aprofundamento das tecnologias de informação, as famosas TICs, né? E o incremento da engenharia industrial, termos como cibernética, inteligência artificial, internet das coisas, big data, entre outros, entram no campo organizacional industrial e de serviços de modo inconteste. Servem, entre outras coisas, para integrar e controlar a produção a partir de sensores e equipamentos conectados em rede, fundindo mundo real e mundo virtual, componentes físicos e cibernéticos, para melhorar a produtividade, a eficiência e a confiabilidade. Eu estou citando aqui o Becarabi e o Stern, um artigo deles de 2016. Tá. Isso quer dizer o quê? Que as coisas, e aí eu vou na linha do André, as coisas começam a se integrar. É a integração. Uma coisa é você ter um robô trabalhando, alta tecnologia, autonomia, um autômato, né, como se diz. Outra coisa é você ligar esse autômato em rede e você poder controlar esse cara, sei lá, esse robô da sua casa. E assim, com certeza, Thiago, a questão dos empregos, etc., é uma questão importante. Só que tem dois dados, quer dizer, eu ia falar outra coisa e já estou derivando para dois dados. Primeiro dado, a tecnologia, sim, ela dispensa força de trabalho, só que por outro lado ela cria novas oportunidades, novos tipos de trabalho. E eu estou falando isso de maneira muito tranquila. Assim, influenciador digital e seus puxa-sacos. Por exemplo. E a segunda coisa importante da quarta revolução industrial, ou da indústria 4.0, é a integração. E aí o Paulinho, eu acho que vai falar disso também, a integração Estado, empresas, universidade. Isso surgiu na Alemanha, esse termo é alemão, é da indústria alemã, e não é à toa que surgiu na Alemanha, porque a Alemanha é o país mais globalizado do mundo em termos de indústria. É globalizado no sentido de dele ter todo o processo produtivo alemão ser fatiado, fragmentado em diversas partes do mundo, né? Então, a Alemanha é um dos países mais globalizados, se não mais globalizado do mundo, e o Estado alemão se viu nesse problema. Eles falaram assim, bom, se a gente não fizer um alinhamento entre indústria,
universidade e o Estado, teremos grandes problemas. Desemprego, falta de oportunidades, déficit de educação para as pessoas se inserirem nessa lógica, etc. Então o Estado alemão caiu de cabeça, digamos assim, nessa ideia da indústria 4.0, justamente para você garantir um desenvolvimento social daquele país. Isso chega para a gente, se vocês entrarem no site do governo federal, enfim, do brasileiro, tem lá falando sobre indústria 4.0, não sei o quê, mas é óbvio que é uma coisa bastante manca. Uhum. Mas começou no governo da Dilma Rousseff. O governo da Dilma Rousseff já estava preocupado com isso, e obviamente as coisas a gente sabe como estão as coisas neste país. Mas é isso, tem uma outra característica, portanto, da indústria 4.0 é essa integração, produção de tecnologia, desenvolvimento e o estado do bem-estar social. Uhum. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Eu posso só exemplificar. Eu acho que todo mundo aqui viveu os anos 80 e lembra, né, das as filas para comprar carro, não sei o quê. Então você tinha uma certa situação que era fila para carne. O pessoal fazia pesquisa de mercado. Não tentasse ir no carnaval ir pro litoral no carnaval, que não ia ter nem pão, nem leite, nem água, nem eletricidade, nem porra nenhuma. Mas aqui na do Mundo já fez um sobre carnaval, hein? Já fez um sobre carnaval, mas mas cara, carnaval é vida, entendeu? Mas só por exemplo, então a gente tinha aquela coisa, o que acontecia? Então o pessoal lá da indústria lá fazia uma pesquisa de que cor que as pessoas gostam do carro. Então eles iam lá e mandavam fabricar a porra do carro. E aí de repente entrava uma outra modinha, né? E aí você tinha que esperar 4 meses para conseguir comprar uma cor diferente de carro, né? É lógico que cor hoje em dia não é mais um problema, porque todos os carros têm a mesma cor hoje em dia. É cinza. Mas é cinza, exatamente. Cinza claro ou cinza escuro, entendeu? Mas é cinza, né? Aí entra a segunda etapa aí, que seria aquele exemplo da Chrysler aí que o Rodrigo falou, né? Ou seja, lá você programa o robô. Então tem tanto de pedido que é mais ou menos aquela coisa já just in time lá dos japoneses, né? Uhum. Então você puxa toda a linha de produção e fala, queremos tantos, e ele vai fazendo a média. Agora, quer dizer, você vai na internet e fala, olha, eu quero o carro dessa cor, você dá a opção para o cara escolher as cores, o cara vai escolher cinza, né? Mas aí você vê porque geralmente assim, tem pronta entrega aqui no pátio, eu tenho um cinza. Cara, nos anos 80 era mais caro. Nos anos 80 era mais caro cinza. Né? Não, e aí o cara pede, eu ponho com que tipo de som, com que tipo de detalhes, e aí a linha de produção ela vai se adequar para produzir aquele carro. Eu acho que é mais ou menos isso, como um exemplo. Deixa eu entender uma coisa então, porque é o seguinte, quando a gente fala de revolução industrial, a gente está falando de alguma tecnologia que é disruptora, né? Que ela quebra os padrões anteriores, né? Você cria um paradigma novo, que é a palavra boa para o universitário, paradigma, quebrar paradigma principalmente. Então, Coach alert. Então, mas é o seguinte, deixa Coach alert, exatamente. Quando você fala de quarta revolução industrial, pelo que me dá a entender, assim, é a internet, mas é mais essa integração informacional, que é a quebra de paradigma, né? Que é essa tecnologia disruptora. Ou eu tô falando bosta? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu trabalho um pouco com metrologia, medição de coisas. E se você pega toda a história da metrologia, sei lá, a partir do século XIX até agora, até alguns anos atrás, o que era? Você tentando buscar instrumentos cada vez mais precisos e melhores para medir uma certa grandeza. E aí, em cada área vai melhorando, então você vai conseguindo. E aí os instrumentos vão ficando caros, tá? Então, assim, você pega qualquer coisa, um acelerômetro, custava uma fortuna. Agora, o que aconteceu? A partir nos anos. Quando começa a surgir o computador, você começa a ter uma mudança que é a seguinte: o computador ele permite processar dados, tá? Então, um instrumento você tinha que ter o quê? Como é que era o instrumento antes? Você tinha um instrumento, ele media algo, e aí tinha um display, ou era um ponteiro, ou era um negócio digital que mostrava o número lá pra você. Certo? Quando você tem um computador, ele permite você armazenar esses dados e você fazer processamento depois dele. Então, um instrumento que é muito importante, que eu chamo a placa de aquisição de dados. É um conversor analógico digital. Isso permite você fazer um monte de coisa que não era possível ou era extremamente difícil fazer antes. Agora está acontecendo um fenômeno muito interessante, mas mesmo com esse negócio aí, então você pega assim, olha, com essa análise de dados você pode pegar um instrumento não tão bom quanto o anterior, mas sim, um bom, e você fazer um processamento e tirar mais informação. Agora, cara, você consegue fazer uma análise que é o seguinte: você tem sensores baratos e computadores baratos. Então o computador era caro, a placa de aquisição era caríssima. Agora você tem esses sistemas baratos. Então, em vez de você trabalhar com aquele
puta sensor que mede bem pra cara, você pode trabalhar vários sensores baratos e que estão interagindo, e você usa algum tipo de análise, que pode ser Big Data, inteligência artificial, ou equacionamento mesmo, e produzir informação tão boa quanto aquelas outras coisas. Eu tô vivendo isso nesse momento, entendeu? Essa mudança de paradigma em metrologia é muito grande, tá? É algo assim que tá impactando muito, muito. Porque você tinha um instrumento, aquele instrumento lá você tem que tirar da linha de produção e levar para um lugar para calibrar. Agora, será que você não consegue usar esse mesmo instrumento? Calibrar o que é? É ver, dizer, olha, o que ele está medindo está certo ou está errado? É só para fazer uma correção. Será que eu não consigo fazer uma análise lá na minha linha de produção sem tirar de lá? Fazer uma coisa desse tipo? Então é algo que está acontecendo. Outra coisa, porra, tem muito processo e cara, o processo está acontecendo, quando é que está dando? Quebrou, vamos para a linha, troca as coisas, a gente conserta. Será que se você tem vários sensores, em vez de ter tem vários sensores em várias posições, e aí é aí que entra o Big Data, né? Inteligência artificial. Olha, isso aqui tá estranho, vai dar alguma merda. Então você já consegue fazer manutenção preditiva. Mas eu acho que Big Data é uma coisa que a gente pode falar também, que eu acho que é algo que é bem interessante. Mas outra coisa também que eu acho que a gente tem que entrar, não precisa ser agora, no que vai influenciar essa indústria 4.0 nas relações trabalhistas, né? Porque eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Porque uma coisa que eu vou falar mais tarde é que eu acho que vai ser uma tecnologia disruptora no futuro, é a automação inteligente mesmo, sabe? Que é a general purpose, né? De fato, você vai ter um robô que aprende e pode, sabe, roubar seu emprego. Por exemplo, o transporte, né? Que eu acho que não é agora, né? Então, eu acho que é uma coisa mais pra frente. É que o general purpose, entendeu? Isso aí, ó, existiu... se você pega a inteligência artificial, toda essa terminologia, até que hoje em dia virou um estigma tão grande a inteligência artificial que eles não usam mais esse termo, praticamente. Então, eles usam outro termo que é aprendizado de máquina, em inglês, machine learning. Sim. Certo? E foi algo que foi assim, tão desastroso que o pessoal teve que enterrar o termo. Então você começa novamente, isso aí, não, é verdade. Nos anos 60 começa a aparecer computador melhor, o pessoal começa a tentar produzir máquinas inteligentes ou sistemas inteligentes. Muito disso está no laboratório de inteligência artificial do MIT. E no começo dos anos 80 eles começam a pegar grupos desses laboratórios, em vários laboratórios do mundo, começam a tentar vender essa tecnologia pro mercado. E os caras prometeram o mundo Sim, concordo. E não entregaram nada. E aí entrou em colapso. Não, literalmente colapsou toda essa indústria. Não, eu queria entrar meio de cabeça aí nessa ideia que o Thiago traz das relações de trabalho, porque também faz parte dos meus estudos a questão da uberização do trabalho, né? Boa. Mas assim, antes de entrar nisso, eu queria chamar a atenção para uma coisa. A gente falou, né? Eu acho que vocês chamaram a atenção para a questão do capital, da grana que está envolvida na industrialização, etc. E, cara, a indústria não para de tentar produzir informação, produzir conhecimento, produzir melhorias dos processos produtivos para diminuir custos e aumentar a produtividade. Então, o que a gente está chamando de revolução hoje, quarta revolução industrial ou indústria 4.0, é resultado de sucessivas mudanças, pequenas, médias, grandes mudanças na indústria. Os caras não param de pensar em novas formas de aumentar a produtividade, diminuir custos, aumentar a rentabilidade. Então, ali na indústria isso está acontecendo a todo momento, e o campo da engenharia, nada de braçada nisso, é óbvio, porque, lógico, engenharia, a indústria química, a indústria isso, a indústria aquilo, esses caras estão a todo momento aprimorando os processos, e num determinado momento, num determinado momento isso vem para a sociedade. Mais, eu acho que os impactos da indústria 4.0 que nós estamos sentindo mais hoje do que a discussão que era feita na década de 80, por exemplo, com o modelo japonês que o Paulinho falou, just in time, equipes de trabalho, células de trabalho, etc. Por que a gente sente muito isso hoje? Porque chegou no campo dos serviços, chegou nos serviços, chegou para o cidadão, chegou no celular, chegou no smartphone, chegou na sociedade. Então isso é uma transformação de hábitos, uma transformação de consumo, uma transformação de mentalidade, como a gente pensa as coisas. Isso é muito sério. Mas por quê? Porque saiu da indústria e veio para nós aqui, né, réis mortais que consome. A gente passa a consumir essa nova tecnologia de modo
exaustivo, né? Exaustivo. No campo do trabalho, com certeza, quer dizer, a Uber, que surge como uma startup, eu acho que a gente pode até falar das startups depois, mas ela surge como uma startup na Califórnia, obviamente, mas ela surge com pretensões ou despretensões, não sei, mas de fornecer transporte sem carro, é isso, né? Eu não tenho carro, mas eu vou fornecer que o outro tem carro, ele usa o carro dele e faz isso aí. E aí a legislação trabalhista está correndo que nem cachorro atrás do próprio rabo, porque não consegue mais legislar sobre essa nova forma de trabalho. Por que não consegue legislar, não consegue mais pensar essas novas formas de trabalho? Porque não tem relações de emprego formais entre um trabalhador da Uber, um trabalhador, a gente estava falando do quinto andar, como é que fala? Um corretor. Obrigado, um corretor. Não tem o cara que aluga a própria casa do Airbnb. Você não tem relação de trabalho. Por que você não tem relação de emprego, né? Relação de trabalho você pode até ter, mas você não tem uma relação de emprego formal. Porque é uma coisa esporádica e a empresa trata esses caras, sabe como? Consumidores. O motorista do Uber para a Uber é um consumidor, ele consome o aplicativo para ganhar dinheiro. Olha que doido. Ele baixa o aplicativo, não, vou baixar esse aplicativo e vou ganhar dinheiro em cima desse aplicativo. Então ele é como se fosse um consumidor, ele não é um trabalhador. E aí a Uber vende a ideia de ele ser um empreendedor, um microempresário, enfim, que toca a vida dele. Numa situação de falta de legislação, desemprego estrutural e tecnologia digital disponível, é a base dessa nova economia da uberização, da plataformização do trabalho, das plataformas digitais, etc. E eu acho que no caso da Uber e nesses iFoods da vida, se você tivesse, por exemplo, um carro que andasse sozinho e que eu pudesse alugar para Uber, para usar, fazer entrega e transporte durante o dia, para eles é melhor ainda. Eles não estão muito preocupados com o cara que vai, esse consumidor aí, indireto para eles. Na verdade, é um acidente. É um mal necessário que eles têm por enquanto, né? Porque eu acho que se depender deles, eu tenho um carro, por exemplo, se ele dirigir sozinho, eu poderia alugar esse carro pra ele fazer entrega pra Uber, fazer iFood, os caralho, e pra Uber... E aí você vira um capitalistinha, né? Exatamente, né? Exatamente, mas porque eu tenho porque eu, por acaso, tenho uma mini propriedade que é um carro, né? Mas pra Uber e pra iFood é lindo, né? Mas esse que eu acho que é o lance, né? Mas, Thiago, não é à toa que esses caras, a Uber, esses caras todos estão investindo nos carros autônomos. Claro, óbvio. Né? Mas assim, essa questão... Você imagina a gente, por exemplo, Paulinho, você não sei se você dirige, mas o Paulinho lá, ele não dirige, mas ele fala, pô, mas eu podia ganhar um dinheirinho aqui com um carro, mas eu não quero dirigir. Eu vou ter que entregar de bicicleta, cara. Não vai não. Você vai fazer o seguinte, você vai baixar um aplicativo que vai conectar no seu carro, num carro qualquer, enquanto você tá lá trabalhando no IPT, esse carro vai estar ganhando dinheiro por você, cara. E você controlando o carro por aqui, pelo celular. Você imagina isso, cara? Eu acho que na linha é o lance dos patinetes aqui em São Paulo. Tá, mas por que os caras vão fazer isso? Por que o Uber não compra os carros e faz isso? Por que ele precisa de você como intermediário? Porque ele não quer ter capital fixo. Não tem bem. Não quer ter... Exatamente. Uma empresa de bens. É de serviço. Ele não quer mobilizar aí que eu discordo. Aí que eu discordo de vocês. Porque pra eles, no momento que o cara faz isso, o preço do carro é o mínimo. É custo mínimo. Pra eles não tem problema. Eles vão lá e vendem o bicho depois, ou sucateia. O que eles estão fazendo hoje, que eles não deixavam no começo. Cara, você não precisa mais ter carro, Paulo. Você precisa ter carteira de motorista. Ou como chama isso? Carta, meu. Eles agora têm eles já estão... o Paulão aí, meu. Eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro. Então já tô meio caminho andado pra ser motorista do Uber, né? Então. Isso é foda, isso é o papo depois. Isso é foda. Mas o lance é o seguinte: agora, mano, eles estão incomodando a Localiza, estão incomodando a Hertz, porque eles estão criando bolsões comprando empresas de locação de carro, que o empecilho era, você precisava ter carro, carteira B, blá blá blá. Mas é isso que eu tô te falando. Nada, maluco. Mas, cara, mas é exatamente isso que eu tô te falando. O carro é simplesmente não é um bem. Como é que o pessoal chamava? Tem o bem de consumo e o bem de. Como é que era? Aula de geografia.
bem de capital, entendeu? É um bem de consumo para esses caras, entendeu? Então, assim, eles compram, novamente, isso que eu tô te falando, eles não querem alugar o teu carro porque vai dar trabalho. Eles vão lá e compram uma empresa que aluga carro e faz isso. Sim. É isso que eu justamente isso que eu tô nesse falando. Caso, sim. Né? Agora, a questão da uberização tá acontecendo em todos os níveis, em todos os empregos. Vamos ver o que quer dizer uberização na prática. É voltar ao ano de 1820. Ou seja, cara, você aceita o que eu te pago e que se for do resto. Então, é isso, certo? Agora, a questão é, o que a gente pode fazer? Porque a gente pode tentar impedir, tentar manter o modelo, sei lá, o CLT tradicional, mas então, eu acho que pode ser outra abordagem. Quer dizer o seguinte, tudo bem, você quer uberizar? Quer. Mas você vai ter que garantir para todo mundo saúde, escola, educação em geral e aluguel. Então entra com. Então, se tem um sistema público de saúde, um sistema público educacional até curso superior, e aquela renda universal do nosso grande Suplicy, entendeu? Papito. Pode ser uma alternativa para isso. O papito, né? Pode ser uma abordagem para se adaptar a essa merda que tá acontecendo. Cara, o que vocês acham? Acho que no mundo sem lobbies seria talvez viável. Isso. Ô Paulo, na boa, sério, você quer que o capitalismo funcione com leis que deem direitos aos trabalhadores que se escravizam pra fazer o capitalismo ganhar dinheiro? Cara, você é um... Não, eu não sou a favor. Eu não tô dizendo que eu sou a favor. Cara, eu sou LT, entendeu? E na boa. Não, mas que ser revolucionário, entendeu? Exigir um mínimo que qualquer país europeu tenha 50 anos, cara, entendeu? Não. Mas, Paulo, o que eu tô dizendo é o seguinte: eu tenho CLT, certo? E na boa, cara, eu preciso ganhar muita grana, muito mais do que eu ganho hoje, pra eu abrir mão de ter CLT. Mas o fato é o seguinte, cara, eu tô vendo a luz do fim do túnel é um porra de um trem que tá andando a alta velocidade na minha direção. Isso com certeza. Eu estou com meus dias contados. Porra para a luz, ó. Eu estou com meus dias contados, certo? E mais uma coisa, é um trem que dirige sozinho, viu? Automático. Não tem maquinista. Autônomo, é. Não tem nem como matar o maquinista, né, cara? Não tem nem como ser um bolchevique, tomar lá e matar o maquinista. Isso que é o pior, né? Esse trem tem seguro também. Pode relaxar. Porque se você danificar o trem quando você for atingido por ele... Ele joga um outro trem na minha cabeça. Exatamente. Vocês estão sendo muito reacionários. Eu tô percebendo certo reacionarismo aí. Vamos voltar. Vamos voltar aos artesãos. É bom você falar disso estando em Goiás, cara. É bom você falar disso estando em Goiás. Aqui a gente... Não. E o Bundão, que era meu vizinho aqui de frente, ele acabou de alugar um apartamento lá no quinto andar, lá não sei o quê, né? Então assim, é bom você ter alugado teu apartamento também, cara. Manter uma distância segura. Eu não sofrerei. Eu tenho corro menos risco de perder a minha sanidade. Mas, o que vocês estão falando é fundamental. Eu tava pensando justamente... Eu tenho pensado muito nessa questão de como vai ser a regulamentação do trabalho. E aí eu concordo plenamente com o Paulinho, não sei se foi justamente isso que ele falou, mas o que eu tenho pensado e escrito sobre isso também é que a sociedade, ela obviamente tem que regulamentar o trabalho, mas nessas novas tecnologias regulamentar o trabalho é completamente... É muito difuso, é muito difícil, é complicado. Então, portanto, temos que criar uma proteção social, pública, obviamente, uma proteção social para os novos trabalhos que estão surgindo e não tentar, por isso que eu brinquei, né? Não tentar voltar ao que era, mas é a partir do que nós temos, como a gente pode continuar com proteções sociais numa nova era, num novo momento, num novo patamar de desenvolvimento tecnológico. E aí sim, de repente, legislar sobre as plataformas, mas legislar sobre as plataformas também, conversava esses dias com uma professora do direito sobre isso, legislar sobre as plataformas é complicado, porque também as plataformas são diferentes. A plataforma da Uber, 99, Cabify, é diferente da Airbnb. São coisas diferentes. Que é diferente também, por exemplo, do iFood, que é diferente também da TaskRabbit, né? Eu nem sei se tem TaskRabbit no Brasil, mas que é aquela plataforma de você chamar alguém para fazer um trabalho dentro na sua casa
concertos, né, de casa, residenciais, etc. Então, você tem dentro das plataformas digitais, digamos assim, uma ideia monolítica, você tem uma coisa, uma é baseada na internet, outra é baseada em aplicativo. Uma você tem seus recursos, a outra você presta serviço. Uma você é terceirizado, outra você não é terceirizado. Por exemplo, você tem a Amazon Turkey, eu não lembro o nome dela direito, mas pensando na inteligência artificial, né? A Amazon, ela tem a inteligência artificial rolando, assim, rodando quase que sozinha. Só que você precisa de um número enorme de trabalhadores, de pessoas, consertando os problemas que aparecem. Então, por exemplo, você tem ali na Amazon Turkey, tanto que é legal, é interessante esse termo, né? O Turkey, que era um robô imaginado, mas que esse robô andava sozinho, só que dentro dele tinha uma pessoa que controlava o robô e as pessoas achavam que esse robô andava sozinho, assim. Isso a gente tá falando. Isso. Então a inteligência artificial, Thiago, é isso. Você tem o sistema assim, se conversando internamente, aprendendo, mas você precisa de seres humanos ali, não só para as falhas, mas para arrumar essa coisa. Então ele não funciona sozinho. Por isso que a questão da inteligência artificial que o Paulinho falou é legal, né? Então você tem sempre seres humanos trabalhando ali, ganhando pouquíssimo. E no Brasil tem um estudo que foi feito pelo pessoal da Poli, inclusive, Paulinho. O pessoal da Poli fez um artigo muito interessante sobre esse tema, que vai dizer o seguinte: análise dos trabalhadores da inteligência artificial brasileiros. Eles trabalham para a Amazon, eles trabalham para uma empresa internacional, só que sabe como eles ganham? Com voucher. Por quê? Porque a Amazon não paga trabalhador brasileiro. Então eles trabalham, fazem essas, sei lá, análise de imagem, uma reconstrução de alguma coisa, eles vão mexendo no sistema para deixar o sistema mais organizado. Mas eles ganham por voucher. Mano, eles então, é século XIX, cara. Eles não século XIX. Dinheiro, o cara trabalhava na fazenda, recebe em voucher, entendeu? E só pode comprar na loja da fazenda, cara. Foda. É literalmente isso, né? Isso. É século XIX Porque no mundo em geral. E aqui no Brasil, nos cafundó, que a gente sabe que isso tem hoje. Que é quando o pessoal fala, você vê na televisão, aquele trabalho em situação análoga de escravidão, é isso, né? Fora o trabalho doméstico, mas tudo bem. Então, aí tem os aplicativos de trabalhos domésticos também, Thiago. É justamente isso, né? Que você se cadastra no aplicativo, você não precisa ter uma agência de emprego, você se cadastra, você é um trabalhador doméstico, você se cadastra no aplicativo e vai prestar serviço para quem te chamar, no horário que te chamar, etc. Isso já acontecia, né? As pessoas já trabalhavam em empregos domésticos? Já trabalhavam. Em condições análogas à escravidão? Depende. Não, mas eu falei que você, né, tem aquela ideia. Não. Pera. O que eu falei é condição análoga à escravidão, é aquela coisa, o cara tá no cafundó, trabalha numa fazenda. Sim. Entendeu? E aí ele recebe um negócio que você só pode comprar naquela loja, recebe num vale, só pode comprar na loja da própria fazenda, isso aí. Mas, Rodrigo, a minha pergunta é o seguinte, assim, é porque você falou, né? Sempre tem humanos por trás, ganhando pouco às vezes, em grande parte ganhando muito pouco. Mas com essa evolução tecnológica, eu imagino muito pouco. Então, mas eu imagino que cada vez sejam necessário menos humanos para fazer isso. Então, não. Você acha que não? A ideia que eu tô apostando, e aí, pelo que eu tenho pensado, é que muitos poucos empregos foram gerados pela alta tecnologia, novos cargos. Eu acho que é o Pistono, um pesquisador italiano, ele escreveu um livro muito sugestivo, assim, os robôs vão roubar seus empregos, : e daí? É mais alguma coisa, é mais ou menos isso. Ele é um cara, digamos, liberal, mas não é um liberal assim, dane-se os empregos. Não, ele está preocupado com os empregos, mas ele está falando o seguinte: muitos poucos empregos ou cargos ou funções foram criadas pela alta tecnologia. Por exemplo, um desenvolvedor de software, isso existe há muito tempo. Um desenvolvedor de aplicativo, um gerente, um gestor, um diretor, isso tudo não teve muita criação de novas funções, né? Funções ou empregos. Dentro das organizações. Eu posso só resumir aí? Agora. Porque do jeito que você tá falando aí, o que aconteceu foi o seguinte: você tinha lá o RH que diminuiu, aquele setor de recursos humanos, a parte de administração, mas os caras que faziam os trabalhos. Não diminuiu.
foi terceirizado. Não é isso que eu tô dizendo. É o seguinte, você tem o Uber. Então, imagine que você tinha uma empresa antes que gerenciava isso. Tá, então você tem a empresa, você tem a secretária, você tinha não sei o que, papapá. O que você eliminou, o motorista é o mesmo, o número de motoristas é o mesmo. O que se eliminou foi esse intermediário, ou reduziu significativamente. Tá, por um lado você diminuiu o intermediário por conta das terceirizações, mas aí a gente tá na década de 70, 80, né? Mais, no Brasil, mais na década de 90. Não é isso que eu tô dizendo, eu tô tentando fazer uma analogia. Sim. Certo? Então, por exemplo, você terceiriza, Paulinho. A função do RH precisa ser feita. A função financeira, por exemplo, eu trabalhei numa multinacional. Sim, mas o RH, o papel do RH vira o app, entendeu? É lógico que você vai ter uns caras lá fazendo. Não, mas... tá. É isso que eu tô tentando... Tá. E é justamente isso que ele fala no livro dele também. É interessante esse livro, é um cara super jovem, mas cabeça super antenada. Ele vai falar o seguinte, tá, as funções repetitivas que podem ser feitas por máquinas serão feitas por máquinas. É isso, né? Por exemplo, a gente tinha, todos vocês viveram isso, nós todos vivemos isso, década de 80, você chegava num banco do Brasil, Banco Bradesco, qualquer um, você tinha centenas de caixas, não centenas, lógico, mas você tinha lá uns 20 caixas. O que eu lembro muito era das filas intermináveis. E das filas intermináveis. E aí os caras falam assim, bom, mas o que esse cara faz? Ele paga a conta. Então, peraí, pagar a conta é uma atividade repetitiva? É. Pode ser automatizada? Pode, automatiza. Mas isso a gente tá falando da década de 90. Automatização, isso tudo é tecnologia, digamos assim, pretérita. Lógico que a gente sofre as consequências ainda hoje. Então, tudo que for trabalho repetitivo que possa ser automatizado, ele será automatizado. E aí sim, Thiago, a ideia que você traz é importante, porque isso rouba emprego mesmo. Né? Caixa eletrônico tira emprego de bancário, não é lógico. E tem um estudo também da professora do Sindicato dos Bancários, a Ana Tércia, ela fez um trabalho belíssimo sobre essa questão da tecnologização no sistema bancário e quantas pessoas foram, enfim, eliminadas. Né? Eliminação de postos de trabalho, você tem razão. Por outro lado, e aí eu não quero ser otimista, eu não quero ser ingênuo, não é nada disso. Você cria novas funções com a tecnologia. A Uber jamais existiria, a Airbnb jamais existiria, a TaskRabbit, a iFood, etc, etc. Essas novas empresas, essas startups, elas têm uma estrutura interna enorme, assim. Ela tem uma estrutura interna enorme, que eu diria, né? Lógico que não se compara a uma indústria farmacêutica, é lógico. Mas ela tem uma estrutura, porque ela está no campo de serviços, ela tem uma estrutura, ela nasce enxuta, mas com alta tecnologia. Então ela tem um core de trabalhadores ali, um corpo de trabalhadores, um centro de trabalhadores muito forte na área de marketing, RH, desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativo, etc. Você tem. Mas é óbvio que o serviço que ela está prestando, os trabalhadores que se valem disso, a gente está falando de cerca no Brasil, alguma coisa em torno de 800 mil, não sei se já aumentou, esses dados que eu estou trazendo para vocês é de 2019, cerca de 800 mil motoristas de aplicativos do Uber 99 Cabify. Isso já deve estar em mais de 1 milhão, sem dúvida. Mas é lógico que você não estabelece relação de emprego. Você tem relação de trabalho, o cara está trabalhando do nosso ponto de vista. Para a empresa ele é consumidor, para o consumidor é lindo, porque a gente sabe o preço que era o táxi numa cidade como São Paulo. Você tem o Uber, que é um terço. A gente tem que tocar nesses pontos. Não, você pega o táxi de Guarulhos, cara, era ridículo. Era e era máfia. Era 150, 200 reais pra você. Não, mas eu só queria fazer um comentário aí no que você tá falando de táxi e Uber. Só deixa eu terminar a questão do emprego, Paulinho. Não, só para concluir, porque não é verdade o que eu tô falando, eu acho que é uma perspectiva, né? Eu tô trazendo uma perspectiva. E, ao mesmo tempo, portanto, que você tem uma tecnologia que desemprega lá atrás, né, no início, no nascedouro, na indústria, etc., também você tem possibilidades, você tem oportunidades. E a nossa sociedade, se ela quiser ser menos desigual, ela vai ter que lidar com a nova tecnologia. Em que termos? E aí entra a minha pesquisa atualmente. Administração pública, poder público, políticas públicas. É óbvio que não dá, e a Alemanha é exemplo disso, não dá para a gente pensar em tecnologia
somente pela tecnologia, porque ela vai nesse turbilhão que eu falei para vocês. Na indústria ela é um turbilhão. Ela vai mudando, vai melhorando, vai aperfeiçoando, e os impactos, obviamente, os caras não estão preocupados. Eu dei aula recentemente, uma palestra para o curso de especialização em tecnologia da informação aqui da UFG. O próprio professor falou: Rodrigo, essa ideia que você nos traz é importantíssima, porque quando a gente está desenvolvendo tecnologia, a gente não está pensando no impacto, a gente quer uma coisa melhor, mais eficiente, mais legal, etc. E lógico que essa perspectiva dos impactos sociais, essa perspectiva é importante. É inevitável. É inevitável. Mas é inevitável para quem, Thiago? Para quem? E aí a minha ideia é de trazer o poder público para essa ideia. Não é o poder público inchar Estado, ou aumentar Estado, não. O poder público tem que saber isso, porque a tecnologia vai continuar. A tecnologia ela é um turbilhão que traz, como vocês mesmos a gente já apontou aqui no programa, traz consequências negativas, mas também ela é uma possibilidade, é um potencial. Paulinho, desculpa me alongar assim na fala, desculpa. Não. Thiago, mas... Desculpa eu te atrapalhar aí. Primeiro, algumas coisas que eu preciso falar. Primeiro, qual que era o nome daquele inteligência artificial do Amazon? Era o Turco? Turkey. Só eu não sei se tem relação com isso, né? O turco, tá. Não, eu tô falando porque existia um negócio meio famoso, final do século XVIII, que foi o turco mecânico, que era uma máquina de jogar xadrez. Entendeu? E aí, excelente, excelente. Tá, só lembrar disso aqui que eu acho bem interessante. Assim, é o puta do nome pra dar pro negócio, né? Era uma fraude, tinha um cara dentro da máquina que jogava lá o xadrez. A ideia é essa. Certo? Então, a Amazon Turkey é isso aí. É por causa de novo, um anão. A outra coisa que eu acho que é bom. Eu acho que era o anão mesmo. Era um anão que. Não era anão, não. Ele contratava os caras que eram bons de xadrez. Eu lembro da história, eu vi. Eu vi recentemente sobre isso. Entendeu? Mas é o Mechanical Turk, o turco mecânico, né? Mechanical Turk. Então, assim, aí é um puta do nome pra você dar o negócio de inteligência artificial. É um puta do nome pra você dar, certo? Então, aí eu vou dizer. A outra coisa, eu queria. E ó, a gente vai ter que fazer um episódio aqui do Quina do Mundo sobre bicicleta e bicicletada e esse tipo de coisa. Ah, sim. Tá? Tem muita coisa interessante pra gente conversar. Com certeza. Mas por que eu tô falando nisso? Porque a gente fala muito de Uber. Quando a gente tá falando uberização, tá falando de Uber. E quando a gente fala de Uber, tem a parte Uber Eats lá, de comida, que é iFood, Rappi, não sei o quê, mas principalmente a gente tá falando de motorista. O que eu tô querendo dizer com isso aí? A gente, se você analisa o que permitiu o Uber... Tô ouvindo. O que permitiu ter o Uber, surgir o Uber? É ter um monte de gente tendo carro. Por isso que é o gancho que eu falei com a bicicleta. O que quer dizer isso, teu carro? Cara, para pra pensar, entendeu? Você tem um equipamento que custa, sei lá, um valor enorme, vamos pôr, 50 mil reais, 30 mil reais, um carro, 50 mil reais um carro barato, novo, né? 30 mil reais um carro decente, usado, certo? Eu não sei quanto é que tá preço de carro, não faço a menor ideia. Que você só usa, cara, tô te falando, 2 horas por dia. O cara que usa muito, ele só usa 2 horas por dia. E é algo que você saiu da concessionária e perdeu 30% do valor. Então, assim, não tem lógica econômica que justifique ter o carro. Por que ter o carro? Porque é meio que uma imposição, quase que um fetiche da sociedade moderna você ter carro. E isso permitiu ter o Uber, porque se as pessoas não tivessem carro, não ia ter. Então, o que aconteceu? O Uber se popularizou com isso, que aquele monte de gente tem aquela porra daquele carro para se sustentar, tem que sustentar aquela porra daquele carro, que para a maioria da população que tem brasileira e hoje em dia boa parte da população tem carro. E Paulo, e o carro é uma amante, cara. É isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô dizendo que eu quero dizer. O cara é uma porcentagem significativa. E eu diria que para boa parte da população brasileira é a maior fonte de gastos do cara. E aí você oferece a oportunidade pro cara de ganhar um dinheiro com isso. Esse é o sucesso do Uber. É lógico que você vai para país que é Estados Unidos, tá? É um pouco diferente. Se você tivesse que considerar o custo do carro, cara, te garanto, o Uber seria bem mais caro. No caso do Uber, isso vale para parte da população da classe média tinha carro, né? Hoje você tem vários motoristas de Uber que não tinham carro antes, tiraram a carteira para ser Uber e vive na situação de aluguel, sabe? De frota, né? Sim, não. Eu acho que grande parte dos motoristas de Uber hoje não são os caras que tinham carro. Eu sei. Só que é o seguinte, esse cara trabalha 14, 15 horas por dia. Sim, se não for mais.
É isso que eu tô te falando, entendeu? Sim. Então, assim, e novamente, eu não tô falando que hoje a lógica é assim, eu tô dizendo o Uber só surgiu por isso. Se não fosse por isso, o Uber não tinha sido sucedido. Faz sentido. Tá? Ele surgiu por isso. Não, Paulo, mas é isso com todas as, vamos dizer, os aplicativos, as empresas de tecnologia. Cara, você tinha lá uma malha de residências no mundo de bobeira. Aí você tem o Airbnb e fala assim, vamos correr pra cá. Mas você já tinha, é isso que eu tô te falando. É diferente. O Airbnb, assim, mas pega, por exemplo, o resto. Então, novamente, são os dois casos que eu separo. O Airbnb é aquela coisa, você tinha capital sobrando. E residência, então, desculpa, a residência é pouco pior ainda. É pior ainda. É um pouco pior, eu concordo. Porque é mais. E não duvido, aí talvez não no Brasil, eu não sei como é que é, aí tem que fazer uma área de mercado, mas não duvide que nos Estados Unidos e em alguns lugares na Europa que tem juros baixos, que os preços de residência subiram por causa de Airbnb e coisas assim. Sim. Não, é conjectura. Eu não sei se é verdade, não sei qual é. Não é, tem tudo que mostra. Mas só um comentário rápido, a questão do Airbnb, assim, não do Airbnb em si, mas na questão da questão imobiliária, cara. Número de imóveis desocupados em São Paulo em comparação à população sem teto. Cara, você tem assim, você conseguiria ocupar 4, 5 vezes a população sem teto de São Paulo com os imóveis desocupados. É só um comentário. Sim, aí basicamente era cobrar IPTU, se resolvia isso mais ou menos bem. Quando acho que foi o Serra virou prefeito, ele colocou como secretário de habitação. Começou bem. Né? Colocou um cara que era advogado de uma família que tinha, sei lá, 7 mil imóveis no centro da cidade. Por que você acha que o centro é uma merda? Entendeu? Porque você tem gente riquíssima. Imagina você é dono de 1.000 imóveis. Cara, a gente tá falando, é bilionário isso aí. Entendeu? É dessa ordem de grandeza. Só que o cara não tem dinheiro pra investir no lugar nem nada. E aí o que ele faz? Ele vende? Não, porque ele vende porque sabe, se vender agora vai sair barato. Então ele fica segurando o bagulho. Até resolver o negócio e ele começa a vender. Então, e aí você põe o advogado desses caras para ser secretário da habitação em São Paulo. Tem isso, Paulo, mas, por exemplo, a Marta... O cara é técnico, Paulo. A Marta Suplicy mesmo, ela baixou uma lei quando era prefeita daqui, de São Paulo, que imóveis até 150 mil reais, você não pagava IPTU nunca mais. A minha irmã entrou numa dessa e se deu bem com isso. Eu não pago IPTU. Não paga IPTU? Não pago IPTU. Do imóvel. E aí você fica nessa. Também por causa desse tipo de coisa, o cara não paga, mano. Então, assim, é o que o Janus falou. Porra, dava pra brigar geral. Mas é vantagem pro cara. Como é que você desafia isso? O pessoal fala de... Sei lá, por exemplo, meu apartamento, tá certo? O apartamento é antigo, é pequeno, entendeu? Mas tá num lugar excelente, tá certo? É justo eu não pagar IPTU? Não é, tá certo? Não é, entendeu? Eu deveria estar pagando IPTU. Não, mas aí, o que eu acho o que deve ser feito, nesse sentido, por exemplo, as empresas plataformas, né, que a gente chama, ou empresas aplicativos, enfim, é justamente um tipo de tributação sobre elas que é para uso territorial, que é o que tem sido feito. São Paulo fez isso, uma legislação sobre... Uber, você quer utilizar o espaço territorial de São Paulo? Você vai pagar imposto. Goiânia aqui, que é do lado, fez isso também. Então, eles pagam por utilização territorial. Quantos motoristas você tem? 500, 1.000? Não, vamos falar aqui de Goiânia, uns 50, 80 mil. 80 mil motoristas. Então, você está utilizando um espaço territorial, utilizando vias, gerando trânsito, não sei o que disso. Então, você vai pagar uma taxa disso. E é justamente isso que tem que ser feito. É legislar... Talvez a legislação sobre o trabalho seja muito difícil, Thiago. Sinceramente, eu tenho pensado nisso muito. Legislar sobre o trabalho está cada vez mais complicado. E é por isso que eu estou dizendo. Devido às novas... Sim. Essas novas tecnologias, porra, é extremamente heterogêneo, cada coisa é uma coisa, né? Tem uma puta variedade, e aí você tem questão geográfica, que é foda pra caralho, né? Perfeito. A empresa tá no lugar, tá. Né? Não, isso que você tá falando é verdade, é por isso que eu tô dizendo. Então a gente tem que trabalhar de outra maneira, eu acho. É outra mentalidade, né? É outra perspectiva. Outra mentalidade. Então, novamente, garantir as necessidades básicas da população. Exatamente. Agora, Paulinho, se vocês virem uma entrevista, tem no TED, né, que é concorrente, sem dúvida, da Quina do Mundo. Eles estão tentando. Não, mas TED é uma bosta. Eles estão tentando. Só tem amador. Estão tentando. Tadinho. Só que tem muito mais... E vou falar pra vocês têm muito mais qualidade do que aparece lá. Sem querer ser um puxa-saco aqui.
A gente agradece o o saco Rodrigo, puxado. sabe qual a diferença? É falta de cerveja deles, cara. Eles são muito sérios, são muito corporativos, vai se foder. Eles se levam muito a sério. Porra. A gente vai morrer. Eles se levam muito a Não, sério. aqueles palcos escuros, não sei o que. Cara, não. que coisa de coxa, mano. E só 15 minutos, né? Quem fala coisa séria em 15 minutos? Exatamente. Coxinha. E aí, coxinha. Mas lá no TED Talks, cara, tem uma fala, e eu acho que vale a pena ver, porque eu acho que é sintomática desse mundo, no mundo das startups, do Travis. O Travis é o CEO, né? Foi o CEO, foi expulso por uma série de questões, assédio sexual, assédio moral, enfim, não sei porquê. A Uber nos Estados Unidos teve vários processos de assédio moral, assim, pesado. Foi uma coisa... Por quê? Porque os caras sempre querem mais resultado, mais... Então quem tá dentro é isso que eu tô falando, quem tá dentro da corporação Uber, não o motorista, mas quem tá ali dentro, ele sofre uma série de... Assédio morais, né? De assédios, porque a produtividade, Thiago, é assim, é coisa de banco, sabe? Não bateu a meta, tá fora. É meio isso, é muito pesado. Embora, obviamente, eles tenham a questão da diversidade, eles trabalham a questão da diversidade, enfim, é uma empresa contemporânea. Mas o Travis, esse CEO, o cara que fundou a Uber, né, que criou a Uber junto com um amigo dele, ele era justamente o contrário disso que o Paulinho tá trazendo. Qual era a ideia dele? Aspas ou sem aspas, enfim, era diminuir a quantidade de carros nas vias. Quer dizer, eu não preciso ter carro, basta eu pegar um aplicativo e chamar um carro que ele me leva para onde eu quiser, com custo barato, um custo mais barato do que se eu tivesse, como você falou, a amante, né? O carro é uma amante, quer dizer, que o dinheiro vai que vai, né? Vale a pena ver esse TED Talks desse CEO da Uber, que ele vai trazer justamente isso. A ideia dele era que o transporte fosse compartilhado. E aí vem a ideia do compartilhamento, que eu acho que é importante a gente tocar. Porque essas plataformas digitais nascem com a ideia de compartilhamento. Para que eu vou comprar uma furadeira se eu posso emprestar de alguém? Se eu quero furos, eu não quero uma furadeira, eu quero furos. Para que eu vou comprar um carro se eu quero me transportar? Para que eu vou comprar uma casa se eu quero simplesmente passar uma temporada? Ou seja, a ideia dessa economia do compartilhamento seria esta, de você ter o seu objetivo, não o seu processo. Eu quero um furo, então vou alugar, vou emprestar a Lyft, surgiu disso na França. Acho que a Lyft é francesa, ou uma empresa muito parecida da França. É o seguinte, bom, então, como o Paulinho falou, eu uso o meu carro 2 horas por dia. Pô, por que eu não empresto o meu carro? Tá, mas eu não vou emprestar meu carro, eu vou cobrar uma taxa do cara que pegar meu carro. Vou alugar, portanto. Não, mas então eu vou alugar diretamente. Não, e aí surgiu o problema, Thiago, que você chama atenção. Essa intermediação não é direta consumidor, passa por uma corporação que tem ações na Bolsa de Valores e que ela quer se valorizar. É que assim, mas eu acho essa parte coletiva, e eu acho que isso é muito interessante, você usar, tem muito aplicativo que foi criado, e eu acho que tudo a ver com essa parte da indústria 4.0, que resgatou um pouco dessa parte comunitária que seria muito difícil sem a tecnologia. Sem dúvida. Sim, que é o que eles chamam... Tem um nome para isso que se chama economia do compartilhamento, né? Mas que até agora não se verificou. O que se verifica, o que é... Por quê? Porque são corporações que veem negócios e montam aplicativos e startups e arrumam financiamentos enormes para se desenvolver num curto prazo de tempo. E talvez elas sejam vendidas em algum momento, enfim. Você acha que em escala pequena, por exemplo, você vê aplicativos pequenos de pessoas que se ajudam, que vão, sabe, conseguiram se encontrar e se comunicar com isso. Tipo, né? BlaBlaCar. Tipo BlaBlaCar e coisas menores, né? Que eu não, de cabeça agora nenhum me vem, mas assim, de questão de ajuda de idoso, eu já vi isso, né, por exemplo. Sabe, eu tenho Seria ótimo. Não, mas eu acho que existe já isso. Não, assim, seria ótimo se essa tecnologia se baseasse nisso, né? É isso que eu estou chamando a atenção, entendi. Existe. Mas você tem razão. Tem um autor norte-americano, um jornalista norte-americano, que ele escreveu um livro que no Brasil a tradução pela editora Elefante, uma editora bem interessante, que se chama A Uberização, o nome do livro dele, que é sobre economia de compartilhamento. Ele diz o seguinte, o Slim,
Thomas Slee, se eu não me engano, Thomas Slee, S-L-E-E. Ele fala o seguinte, cara, eu fiquei completamente entusiasmado, ele tá na Califórnia, ele falou, fiquei completamente entusiasmado com a potência dos jovens, dos empreendedores, desses caras querendo fazer uma tecnologia voltada para o social, etc, etc. Mas a minha grande decepção foi quando essa ideia foi cooptada pelas corporações. Mas porra, mas capitalismo moderno é isso, caralho. Exato. Entendeu? É computação de qualquer coisa. É isso que os caras são, entendeu? Mas ele tava entusiasmado, caramba. O cara tava entusiasmado. Ele não, tava, sim, mas era douro. Mas vai ser cooptado, entendeu? Vai ser cooptado. É por isso que eu tô te falando. Essas coisas. E aí que tá o negócio. Eu acho que porra, no mundo atual nosso não é uma maravilha, não sei o quê, mas, cara, é inevitável que vai ser todo mundo Uber. E Uber sem ter carro, né? É isso que eu quero dizer. Né? Ou seja, o Uber vai ser todo mundo. É entregador do iFood. Não. Já tem Uber, não, mas Uber assim, do médico, Uber do enfermeiro, Uber do professor, Uber do. Eu sei, mas não é todos que são isso. Não são todos que são isso, é uma porcentagem pequena. Não. O que eu tô dizendo é o seguinte. O que a gente está caminhando é para isso, que porra, isso a gente está voltando pro século XIX, cara. Entendeu? A gente está voltando para 1820. E as fintechs, que são empresas financeiras com baita potencial, com várias pessoas completamente competentes, que dentro do aplicativo eles se formam e você investe pelo aplicativo e não sei o quê, e você ganha dinheiro com isso, os caras ganham dinheiro com isso, e são pessoas num patamar de formação enorme. Cara, eu lamento. Isso aí pra mim porque é o seguinte, cara, quando o pessoal fala em tecnologia, eu sou engenheiro mecânico, tá certo? E, porra, o pessoal fala automação, não sei o quê, e, cara, eu sei. Porque eu já automatizei um monte de coisa. Cara, você vai automatizar um negócio, você tá fudido, é um pesadelo, dá tudo errado, tem tanto lugar pra dar merda, entendeu? Então, assim, o fato é o seguinte, cara, a gente tem a população em geral, que não tô falando, elas têm uma noção de automação, de tecnologia que eu acho que é muito errada. Então, qual que é o raciocínio que os caras têm hoje? Você pega 3 caras inteligentes, que o pessoal chama de inteligente aí, né? Não, o cara é inteligente. Enfia os caras numa sala ali, tranca a porta, e aí 2 vezes por dia joga uma pizza lá dentro. Exatamente. Aí daqui a 3 meses, certo? Daqui a 3 meses, né? Exatamente. Daqui a 3 meses vai sair com um produto que vale $1 bilhão. Cara, na boa, alguma coisa em programação pode ser, mas se você tem que ter alguma coisa que tem que mexer, acabou. Você vai ter que gastar $1 bilhão para conseguir um negócio, entendeu? É foda, cara. Eu vi esses dias, eu acompanhei um bate-papo, uma entrevista, numa live aí da vida. Um rapaz aqui no estado de Goiás, eu acho que ele tá em Aparecido ou em Goiânia. Um rapaz super pra frentex, assim, o cara com a cabeça boa, não sei o quê. O que o cara fez? Ele criou um aplicativo de entrega. Aí você fala assim, não, mas já tem aplicativo de entrega. Tá, mas ele fez outro. E ele tá ganhando muito dinheiro, moleque. Universitário. Sim, porque não chegou na cidade dele. Novamente, o que o mundo ficou melhor por causa disso, cara? É isso que já tinha outros, entendeu? Ficou melhor, vai ter 3 caras, vai ganhar uma grana, vai. Mas não era mesmo, entendeu? É isso que eu tô te falando. O mundo melhora e você não pode ler limite. Não é. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara. Tem coisa que é fácil de fazer. Aplicativo para entrega é fácil de fazer. Até teve, porra, o motorista de Uber não entra em lugar meio barra pesada. Barra pesada entre aspas, né? Paraisópolis. Os caras criaram lá um sistema de telefone, porque muita gente não tem celular com aplicativo, então não dá pra fazer, pra comunidade fazer. Porra, show de bola, entendeu? Maravilha. Mas, cara, vai funcionar naquela comunidade. Mas não vai funcionar pra fora, não vai fazer nada. Mas, novamente, eles estão simplesmente reinventando o que já foi inventado. Mas, Paulo, eu acho que... Eles estão resolvendo... Não, mas eu acho que eu entendi o que você quer dizer, sabe? Mas eu realmente acho, voltando ao que eu estava falando antes, na questão de automação, eu ainda não acho que a gente esteja num ponto daquela automação disruptora, sabe? Que é o que você falava antes, que a automação vai roubar nossos empregos. Eu acho que não é agora. Mas olha, eu discordo de você. Calma. Deixa eu terminar. Mas eu acho que é em breve. Eu acho que tá muito próximo. Sabe por que eu discordo de você? 3 anos atrás o pessoal tá falando de carro autônomo, certo?
como se fosse algo que estava para acontecer já. E depois você viu que é um pouco mais complicado do que isso. Exatamente. Certo? Exatamente. Mas, cara, você consegue imaginar um problema mais difícil do que carro autônomo? É algo assim, por exemplo, por que existe trem? Porque o pessoal não conseguiu desenvolver carro autônomo, entendeu? Toda essa tecnologia existe por causa disso, certo? Então, carro autônomo é um dos problemas mais difíceis que tem, que é aquela coisa que é o motorista par excellence. Ele não tem que ser perfeito, tem que ser melhor que a gente. Tudo bem, mas o que eu tô dizendo é um problema assim que a gente, porra, se você for pensar em termos de automação, não, sim, mas o Paulo... tradicional, é impossível. Mas aí você pegou o ponto perfeito, sacou? Que a automação na questão do transporte, eu acho que é um ponto ótimo. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, 10% da força de trabalho trabalha com transporte. Se essa automação ocorresse lá em questão de 20, 30 anos, sabe, 10% da população está inempregável. Elas não têm emprego. Sim. Acabou. Cara, vamos ser direto, cara, entendeu? Do trabalho que você faz no dia a dia, porra, eu vou dizer, eu considero que eu faço trabalho intelectual, sei lá, 80% seria automatizado. Exatamente, mas esse é meu ponto, mas eu acho que, mas aí que tá, eu acho que, até fugindo um pouco do nosso ponto aqui, essa revolução da automação, eu acho que não é a revolução 4.0, vai ser uma 4.5, vai ser uma 5.0 talvez aí, para botar um termo. Eu acho que a gente já tá vivendo ela, cara. Eu não sei. Realmente eu acho que a gente tá vivendo ela. Não sei. Eu realmente não tenho certeza. Eu acho que a gente tá vivendo ela agora. Quando eu penso no que vocês falaram novamente, né, de indústria 4.0, é essa integração de informação e tal, mas nessa automação disruptora, eu não enxergo ainda. Eu acho que ainda falta umas décadas. Eu não sei. Não sei. Mas, Thiago, posso só fazer uma consideração? Claro. Quando o Thomas Kuhn fala dos paradigmas científicos, né, que são... Eu acho que você está sempre chamando a atenção para isso, que eu acho que é fundamental mesmo. Das rupturas ou a disrupção do Schumpeter lá atrás, da inovação. Eu acho que isso acontece sim, porque quando o Schumpeter fala das tecnologias disruptivas, é que você tem uma tecnologia que ela pode ser que no momento, se você analisar num curto espaço de tempo, ela é só uma transformação, uma adaptação, alguma coisa. Se você olhar em perspectiva longitudinal, no longo prazo, ela é uma disruptura, ela traz uma disruptura. Nem sempre, por exemplo, a primeira fábrica, Paulinho, que adotou a tecelagem da máquina a vapor, foi uma fábrica só. Mas aí você pensar no processo, no longo prazo, isso foi uma disruptura. Então, como a gente tá... E eu falo isso no meu livro, cara. Eu começo assim, cara, é muito difícil analisar a tecnologia, digamos assim, ou desenvolvimento tecnológico, no calor dos acontecimentos. A gente vai errar. Não, com certeza, com certeza. A gente vai errar, a gente vai fazer análises que podem ser consideradas pobres, não sei o quê. Mas aí eu alerto no meu livro que eu falo o seguinte, cara, mas a gente está ousando em fazer essa análise. A gente está falando, cara, estamos no calor dos acontecimentos. Vamos analisar no calor dos acontecimentos com acertos e erros. As ideias podem, em um determinado momento, serem percebidas como inadequadas, mas não há fuga da análise. Eu acho que a gente tem que fazer essa análise. O que vai ser, a gente não sabe. Como você falou, pode ser uma indústria 5.0, pode ser uma transformação imediata da sociedade, a gente não sabe. O que a gente sabe é que isso já traz consequências para o mundo do trabalho, como você tem chamado a atenção, que eu gosto também, que eu estudo isso. Traz consequências para a legislação, como o André trouxe, já tem uma legislação sobre isso. Traz consequências de imaginar o que seria se não fosse o que vivemos hoje, como o Paulinho também trouxe, e o que vai ser. Enfim, analisar as coisas no calor dos acontecimentos é fundamental. E eu sei que vocês fizeram uma Máquina do Mundo sobre sindicato. Qual a resposta do sindicato a tudo isso? Exatamente. É isso aí. Justamente isso que você falou, saco? Eu ia trazer isso depois, mas eu vou botar agora. Essa parte, né, da parte do trabalho, que eu acho que é a mais preocupante,
Ainda mais assim, como eu acho que essa questão da automação vai demorar um pouco mais, né? O Paulo acha que vai ser um pouco antes, mas a gente não sabe. Obviamente porque a gente tá no calor do momento dessa revolução tecnológica. Mas... E aí depois que você terminar de falar, eu quero fazer uma colocação para explicar bem o que eu tô dizendo. Então, mas aí eu penso o seguinte, sacou? Eu vou usar uma analogia que não é minha. Eu vou até botar o vídeo nas recomendações no site, que é sobre isso, né? Cara, imagina que você é um cavalo no início do século XX, sacou? 1900 e pouco. Aí começa a aparecer aquele monte de carro, né? Aí você tá lá, seu cavalinho, aí você fala com seu brother, porra, meu irmão, esses carros aí, a gente vai perder emprego, sacou? A gente vai se fuder. Aí fala, não, você tá louco, sacou? A gente ia pra guerra, a gente, sabe, ficar correndo aí pra entregar mensagem. Meu irmão, certeza que eles vão substituir um monte de emprego nossos, mas vão surgir um monte de empregos novos que a gente nem imagina que vão ocorrer, né? Então, assim, não tem uma regra econômica que fala que tecnologia melhor faz empregos melhores para cavalos. É até imbecil falar isso, né? Mas se você troca para humano, né? Tecnologia faz empregos melhores para humanos. De repente começa a fazer um pouco mais sentido, né? Para nossa cognição. Então, a minha preocupação é o seguinte, que essa revolução da automação é uma revolução que a gente não está preparado para ela. Né? Se for da maneira como a gente, assim, dos melhores dos mundos tecnológicos, a gente realmente não está pronto para isso. Nós seremos os cavalos do início do século XX. Mas alguém tá preparado pra uma nova uma revolução? Não, mas desse nível Ela tá não. acontecendo, cara. Então, mas desse nível, não, digo desse todas, nível, não. todas. Não, mas velho, mas essa realmente assim. Mas pensa o seguinte, voltando nos cavalos, né? A população de cavalos no início do século XX era a maior população de cavalos na história. Hoje, cavalo, cara, puxa charrete, posso sabe, fazer pra turista. Parênteses aqui, porque é uma coisa interessante. Você sabe que qual que era o problema dos cavalos? Porque você para pensar, cara, você pega um motor, faz um puta do barulho, solta fumaça, não sei o quê. Por que o pessoal resolveu? Qual que era o problema do cavalo? Então, tem um problema, ele fica cagando. Só que você consegue recolher ele de algum jeito. Mas tinha outro problema. Porra, uma hora o bicho morre, cara, entendeu? E aí o que acontecia? O bicho tava morto lá no meio da cidade, você acha que... Imagina, é um bom capitalista. Foda-se, a cidade que se foda. Entendeu? E o cara ia embora e deixava o cavalo morto lá. Isso era um problema sério, isso. Uhum. Meu bisavô, você vê como é que são as coisas, né? O cavalo, ele é muito mais flexível, cavalo e carroça, muito mais flexível do que um carro, entendeu? Eu lembro que meu pai me contou que meu avô morreu porque a carroça virou em cima dele. Era um carro de boi. Eu falei, que coisa bizarra, né? Aí eu não lembro por quê, muito tempo depois eu comecei a ler algumas coisas. Cara, e era uma morte terrível, extremamente comum. Não, comum, era algo comum, acontecia. Por que acontecia? Porque, cara, o carro de boi consegue levar coisa em qualquer tipo de estrada. E se você tem estrada ruim, entendeu? O bicho vai virar uma hora. O nosso carro só consegue andar em estrada boa. Tá, mas, Paulo, mas... Não, no Brasil. Não. O que você chama de estrada ruim é estrada excelente comparado com o que você tinha até 1900, tá? A Transamazônica é tipo estrada excelente de 1900. Não, cara, é um sonho em 1900. Exato. É tipo a melhor estrada que já fizeram na história em 1900. Mas, assim, é uma bosta e até agora é uma bosta. Tá, mas novamente, Paulo, o cavalo foi só uma alegoria, mais que uma analogia. Eu sei, não. Eu sei que foi uma alegoria, foi por isso que eu falei que foi um parênteses, foi só pra contar uma história interessante. Não, o meu ponto que eu queria dizer é o seguinte: você falou da inteligência artificial geral ou universal, né? Por que eu discordo disso aí? Porque é o seguinte, quando os caras estavam começando nos anos 70, a inteligência artificial, eles estavam pensando nisso, nessa universal. A verdade é o seguinte, o ser humano é uma bosta pra tudo. E se você consegue fazer inteligência não universal, mas específica, é fácil de fazer e funciona muito melhor do que a gente. Então, e essa que é a sacada. É exatamente, Paulo. E tá cada dia mais fácil, mas tá cada dia mais fácil fazer exatamente isso que eu falei. Ela não tem que ser perfeita, ela tem que ser melhor que a gente. E para várias coisas ela já é melhor que a gente. Eu usei... Não, mas para qualquer coisa. Mas eu usei o exemplo da automação no caso de transporte, porque é uma coisa que eu vejo que vai acontecer em breve. Qualquer problema específico, ela vai ser melhor. Um problema mais difícil que você consegue imaginar é o carro, dirigir carro. Não, sim, tá? Paulo. Qualquer outro problema, ele vai ser melhor. Mas o problema é que você vai ter que gastar uma grana para investir, para fazer Paulo, um negócio. mas essa grana está sendo vale gasta. a pena?
Essa está sendo gasta. A minha questão é o seguinte: o que ocorre nesse mundo em que grande parte da população simplesmente é inempregável, sabe? Não por culpa dela. Então, aí por isso que eu botei o exemplo dos cavalos, né? Cara, a gente imagina que vai surgir um monte de emprego novo, que a gente nem imagina. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Eu acho que talvez não. Não, eu também. Calma, e talvez uma solução para isso seja uma renda básica universal, porque grande parte da população vai ser inempregável. É isso que eu tô dizendo. Inempregável. É isso que eu tô dizendo. Inempregável não é porque é preguiçoso, Já surgiu emprego para muitas pessoas, cara. Emprego não, trabalho. Emprego são relações jurídicas, trabalho. As pessoas estão trabalhando, né? Porque a gente também tem um ideal de trabalho, cara, que é um ideal, assim, eu não quem sou eu para tentar romper com qualquer concepção histórica do trabalho, etc. Mas é equivocada. A gente tem concepções equivocadas. A gente está num país em que a gente luta pela sobrevivência, que as pessoas lutam. Eu não vou me incluir, cara, porque o trabalho é diário, né? Assim, então, as pessoas lutam por uma sobrevivência e querendo ou não, queira ou não, a tecnologia das plataformas digitais trouxe possibilidade de renda, de dinheiro para pessoas que não têm. Isso pode, aí você pode falar, mas isso atrasou a revolução. Atrasou. Isso vai atrasar uma transformação fundamental da sociedade. Vai atrasar. Não, mas Rodrigo, eu não discordo de você nisso. O problema não é esse, ninguém está discordando disso. Eu acho que o problema é o futuro. Isso está todo mundo concordando. O problema é o seguinte, a gente está há 5 ou 10 anos, certo? De ter o Uber autônomo. E de ter se você tem o Uber autônomo, você vai ter o iFood autônomo, tá? Então a gente está há 5 ou 10 anos de eliminar todos esses trabalhos que você falou que vai ter. Esse é o meu medo. Vão deixar de existir. Esse que é o problema. E vão surgir outros. É isso, essa visão. Eu não tô querendo certeza. Eu também não. Eu não estou querendo ser eu não estou querendo ser otimista. Alguma transformação vai ocorrer. E eu vou dizer para vocês, até a certo contragosto. As pessoas vão se organizar e exigir algumas coisas, porque vai estar no estágio, eu concordo com vocês, no estágio completamente adverso para elas sobreviverem. Quando se chega em estágios assim, as pessoas elas se mobilizam. As pessoas que não têm o que comer, não têm o que dar, não têm o que fazer, as pessoas vão se mobilizar. Isso é histórico. Como é histórico, e aí, como diria a Hannah Arendt, como é histórico também quando há revoluções, há grupos econômicos ou grupos de interesse que acabam com a revolução por interesses próprios. Ou seja, se eu puder dizer alguma coisa sobre isso, é que a gente não sabe o que vai acontecer. Com certeza. O que dá para dizer, o que dá para dizer é que se a situação chegar num momento completamente adverso, as pessoas vão se organizar para modificar. Achar que a tecnologia é culpada disso, ninguém falou isso, sem dúvida, mas achar, estou pensando, né? Alguém pode falar, mas o problema é a tecnologia. O problema não é a tecnologia. O problema é como a sociedade se organiza em termos tecnológicos, porque todo mundo quer o melhor tratamento de saúde por meio da tecnologia, todo mundo quer uma melhor locomoção por meio da tecnologia, todo mundo quer saber como está a Amazônia por meio da tecnologia de satélite, de GPS, etc. A tecnologia, portanto, ela traz desafios que a gente tem que enfrentar. Como é que a gente enfrenta esses desafios? O negacionismo não dá. Porque, como eu falei lá no começo da nossa conversa, eu acho que é uma coisa interessante, a tecnologia ela está sendo desenvolvida nas indústrias, academicamente, pelos países, vai continuar sendo desenvolvida e vai continuar trazendo impacto. A pergunta é como a gente lida com este novo estágio tecnológico. Vamos deixar essa pergunta aí para os ouvintes aí do Quina do Mundo. E é o seguinte, eu ouso dizer aqui, será que não está na hora de encerrar essa conversa? Exatamente, nossa. Porque a gente não sabe lidar com essa tecnologia, como a gente não está preparado. Alguma conclusão, senhor? Eu tô vendo aqui uma picanha aí, né? Eu fiz de propósito. Não, você sacaneou. Manda um beijão pro Ié.
Acho que a conclusão é a pergunta, né? A gente tá preparado ou não tá? Eu tenho, na verdade, um último ponto, Opa, se vocês manda me ver. permitirem. Por favor, André. Cara, historicamente, vamos lá. As evoluções industriais, elas tiveram como... Estou me baseando em nenhuma informação... Estou falando conjunto de informações que eu absorvi durante a minha vida. Mas a primeira revolução industrial, a dita revolução industrial, ela foi possível por causa de combustível, vapor. A segunda já foi por causa de eletricidade. Aí a terceira e quarta, a eletricidade é o combustível para permitir isso. Seja qual for o modelo da revolução, se é computação, ou se é inteligência, ou são dados, ou automação, enfim. Vocês conseguem imaginar a indústria 5.0, qual seria o combustível Fácil. para isso? De lítio. Tá lítio, exatamente. Então, mas eu pensei numa outra coisa. E já tem alguém que já respondeu sobre isso. Alguém que já escreveu sobre isso, que já deu a solução. A 5.0 é Matrix, cara. Somos nós. Porque na Matrix, o combustível somos nós, os seres humanos. A próxima revolução provavelmente será algo que remete a antes da primeira revolução industrial. O combustível da próxima, talvez. E aí, cara, talvez. Seja o calor humano. A temperatura corporal, qualquer coisa que seja multiplicável, e aí você pode dar uma função que hoje, de repente, com tanta revolução industrial, o ser humano está perdendo o protagonismo, está sendo mais, entre aspas, descartável, que talvez a próxima solução para a próxima seja que a gente seja o combustível dela mesmo. Eu ainda aposto em esfera de Dyson, sabe? Eu acho que vale mais a pena. É curioso, né? Porque, cara, todas as revoluções industriais, ninguém achava que estava tendo uma revolução no meio. O pessoal sempre é o que o Rodrigo falou, cara. Tentando melhorar a produção, vamos aumentar, não sei o quê. Aí alguém aparece com uma ideia, o cara implementa aquela ideia e vai melhorando. E a gente está no meio disso aí. Qual o produto disso? Não faço a menor ideia. Mas eu acho o seguinte, mas eu tenho certeza de uma coisa, que alguns de nós têm recomendações culturais para esse episódio. Eu acho que a primeira recomendação é o livro do Rodrigo. Por favor, aí fale um pouco mais sobre o livro. Rodrigo, começa você, amigo. Muito obrigado. Cara, vocês são ótimos. Que prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Estamos aqui no bar do Luiz, aqui em Goiás. E a cidadezinha de Goiás, aqui em Goiás vem. Tem o privilégio de ter a Jo, que é a esposa dele, meu irmão, tocando bar, então eu estou diretamente daqui. Se vocês me permitem, eu vou falar do meu livro, mas eu fiz uma dedicatória para minha filha do livro que eu produzi, né, organizei, chamado Indústria 4.0, Impactos Sociais e Profissionais, da editora Blucher, que é uma editora de São Paulo. O Paulinho falou, super renomado, o pai dele, inclusive, professor da Poli, publicou um livro sobre isso aqui. Mas se vocês me permitem, viu, André, Paulinho, Thiago, eu gostaria de ler a dedicatória que eu fiz do meu livro à minha filha, e que eu espero que sirva para gerações. Por favor. Eu não penso só na minha filha, sem dúvida que eu penso nela a todo momento, mas é uma perspectiva completamente que extrapola, né, o âmbito do pessoal, que eu queria ler aqui para vocês, que é o seguinte: a dedicatóriazinha que eu fiz para ela no livro foi até razoavelmente grande. Meu grande amor, Maria Fernanda, elaborei este livro também pensando em você, no seu presente e no seu futuro. Seus dedinhos já conseguem abrir e usar aplicativos de desenhos e joguinhos. As fotos que tiramos de você já estão nas nuvens digitais. À distância, que ela mora em São Paulo, conversamos por vídeo e diminuímos um pouco a saudade. E consigo passar mais tempo com você porque trabalho muitas vezes remotamente. Espero que os impactos sociais e profissionais da tecnologia em sua vida sejam extremamente positivos e que você desenvolva um olhar crítico para saber contornar as dificuldades por ela impostas e que ela sirva para você encontrar muitos tesouros. Te amo mais do que tudo, Papai Rodrigo. Tecnologia...
Obrigado. Excelente. Muito bom. Obrigado. Então é isso, a tecnologia é isso, e eu espero que minha filha consiga realmente se valer, vai sofrer as consequências, mas que ela encontre tesouros Excelente, a partir cara. da tecnologia. Se não encontrar, vai ter muita sucata e lixo pra poder sobreviver. Ô, Rodrigo, o seu livro a gente encontra... O meu livro ele tá na Amazon. Você pode encontrar na Amazon impresso ou no Kindle, né? No plataforma virtual, ou você pode encontrar impresso também na editora Blucher, que é uma editora, assim, tem mais de 30 anos. Não, a gente bota... Vai estar no site lá do... Porra, Edgar Blucher tem mais de 50 anos. A Edgar Sim. Blucher é uma editora Não, mas bem tradicional do Brasil, os links, de livros técnicos. Os links, para quem quiser comprar um livro, vão estar no site do Criando Mundo. É só entrar lá e contribuir. E, como é camarada, Obrigado. não façam Obrigado. cópia didática do livro do Rodrigo, tá? Nesse caso não, né? Porque é um livro só. Se fosse uma coisa já consagrada, poderia. Exato. Sem cópia didática Mas dessa vez. agradeço, Thiago, Obrigado, Thiago, por essa observação fantástica. Né? Comprem o livro na Amazon ou mesmo na editora Blucher, e ele chega direitinho. Maravilha. Espero que vocês leiam também, meus amigos, e possam fazer as críticas, as contribuições, porque é uma obra em construção, sem dúvida. Excelente. Rodrigo, mais alguma recomendação pra gente, fora o seu livro? Então, além das recomendações, né, que eu dei ao longo do programa de hoje, que são vídeos, leituras, etc., os documentários que estão disponíveis, né, com olhar crítico, que o Paulinho sempre recomenda, né, não são documentários de verdade, sim, mas, cara, se eu pudesse recomendar hoje uma leitura para a gente entender o que a gente está vivendo, eu sugeriria Nietzsche, sobre a moral da sociedade moderna. O que a gente vive hoje, o Nietzsche já descreveu há muito tempo. Não que eu seja nietzschiano, longe disso, eu acho que muito mais estudiosos e capazes de interpretar a obra do Nietzsche, mas eu acho que o que a gente vive hoje já está descrito lá, o que a gente está passando. E a sociedade do consumo do Baudrillard também é uma coisa assustadora para perceber como que a nossa sociedade, enfim, de uma maneira ou de outra, ela coloca balizes de sensações, sentimentos, manipulações de vontades, e que já está dado há muito tempo, né? A gente está vivendo uma intensificação disso, obviamente por conta da tecnologia, sem dúvida, mas isso já foi descrito há muito tempo na sociedade, nos primórdios, digamos assim, na gênese da sociedade moderna. E no final das contas eu agradeço demais, foi que tarde agradabilíssima. Eu tô aqui no bar do meu irmão, no bar do Luiz, na cidade de Goiás. Goiás Velho, para o mundo, com vocês. Excelente. Vocês serão muito bem-vindos aqui. Pô, iremos, né? Pô, eu tenho assim, dependendo da cidade de Goiás aí, se for Pirinópolis, Caldas Novas, até da Chapada, talvez não seja tão bem-vindo. Por histórias antigas, mas tudo bem. Carnavais. Na minha defesa eu sou vítima, mas tudo bem. Mas falando... Não é o que parece. Essas histórias foram contadas lá no carnaval, né? Nietzsche é um dos autores mais mal lidos da história. A impressão que eu tenho é que o cara lê e interpreta o que quer dali, né? E tira a conclusão que ele quer. É tipo a Bíblia. É quase isso. A Bíblia tem esse poder também, né? Interpreta aí. Quase isso. Os ressentidos estão no poder, e quando o ressentido chega no poder, é o que a gente está vivendo hoje. Exatamente. O Nietzsche já descreveu isso há muito tempo. Exatamente. André, o que você recomenda pra gente hoje? Eu tava pensando sobre recomendações durante todos os episódios que a gente já fez e tudo. E eu vou fazer algumas recomendações não simplesmente baseados em o que eu acho que deva ser consumido de recomendação porque eu acho que é bom ou porque é ruim, mas porque eu acho que é necessário pra dar uma ilustrada nesse papo que a gente teve hoje. É tipo Batman. Então assim, primeiro... Como? Tipo Batman, né?
É tipo isso. É bem por aí. Primeiro, galera, Matrix pra mim foi um divisor de águas em relação a isso. É ficção, mas é possível. E eu acho que assim, não preciso nem falar, né? Assistam Matrix. Pelos motivos que vocês vão encontrar assistindo Matrix. Agora, tem 2 filmes que estão na Netflix, um que chama Brexit, que é sobre o Brexit na Inglaterra, no Reino Unido, que fala muito sobre dados, sobre esse tipo de indústria, como as pessoas coletam hoje seus dados, como elas utilizam a favor deles e não só com nada a favor de você. Manipulam o que você quer pensar, o que você quer, como você quer agir. Acho que foi o Thiago que falou agora, nós somos pessoas de hábitos e massa, por isso que existe o termo massa de manobra. Outra, que é mais recente, é privacidade hackeada. Também fala muito sobre dados, sobre os dados que as pessoas colhem de vocês e para que eles usam. Então esse é legal, também tá na Netflix. Vale também entender isso, porque às vezes é aquilo que a gente falou. Porra, tem 68 páginas de... Você vai rodando o dedinho, eu aceito. Foda-se. Aqui mostra um pouco mais sobre o foda-se que você entregou quando você deu aquele botão só pra entrar num aplicativo, ser parte de algo que alguém criou pra você, mesmo você não pagando, achando que é meu Facebook. E se alguém repetir meu Facebook aqui, vai se fuder, hein? Agora eu vou falar uma coisa, a gente falou muito sobre automação, inteligência artificial, então o meu não aqui é não assistam um filme que foi traduzido no Brasil como Inteligência Artificial, do Spielberg. A merda esse filme. Não assistam, por favor. A merda. Eu vou pensar sobre inteligência artificial. Não vejam a porra de um robô querendo ser gente durante 3 horas. Porque esse pra mim é uma bosta. Essas são as minhas recomendações. O que ver e o que não ver. Tiagão, Bom, vamos lá. Cara, eu tenho poucas hoje. Uma que eu acho que foi incrível e... Essa eu não vou dar muito spoiler. Sabe aquele desenho South Park? Não vou falar, cara. Então, tem um episódio, Human Centipede, que é da 15ª temporada, episódio 1, e tem a ver muito com isso. Quando você aceita... Porra, tem um filme Centopeia Humana também. Não. Exatamente, mas é Human Centipede. Porque o Kyle, que é um dos personagens, ele compra um celular, um iPhone e tal, e ele aceita, e não lê. Aí, você aceitou. Você aceitou, então agora você vai participar da Centopeia Humana. Porque você aceitou, você bom pastelão. Pra quem tiver estômago pra ver, é bem engraçado, como todo... Mas essa temporada é muito boa do South Park, né? Então é Human Centipede. Eu vou recomendar um canal que é o CGP Grey. Achei que fosse aquele filme. Mas tá totalmente relacionado, né? Que é o CGP Grey. E ele tem 2 vídeos que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou hoje, que é o primeiro é um sobre Machine Learning, e o segundo é Humans Need Not Apply, que é justamente sobre essa questão da possível escassez humana de oportunidades de trabalho, né, no futuro. Além disso, eu vou recomendar 2 livros que são justamente sobre essa reação diante de tecnologia. Primeiro, acho que a gente vai ter que fazer um episódio sobre isso, que é o Duna, do Frank Herbert, que é uma ficção científica que existe no universo onde thinking machines, máquinas pensantes, são proibidas. É um tabu religioso. Você não pode ter máquinas pensantes. E o segundo é o Children of Time, do Adrian Tchaikovsky, que durante a história, essa revolução antitecnológica desenrola, inclusive, esse Adrian Tchaikovsky, para mim é um dos grandes escritores de sci-fi da atualidade. E por último, eu nem tinha pensado nessa, sabe? Me vê agora, né? Como o André recomendou Matrix, eu vou recomendar uma música de uma banda carioca que eu tenho muito apreço por eles. Inclusive, vou dar um salve aí pro Ângelo, que é parceiro nosso, que é o Gangrena Gasosa, que tem uma música que chama Eu Não Entendi Matrix, que vai estar no link. E é isso aí. Boa, excelente. Eu tenho algumas recomendações. Primeira é um livro. É um livro meio pesado, mas é curioso o livro. É um de 1934, que chama Techniques and Civilization, de um filósofo americano chamado Lewis Mumford. Basicamente, o que ele tenta tratar é a relação da tecnologia e como a tecnologia moldou o ser humano, desde a pré-história até hoje. Lógico, até hoje, eu estou dizendo 1934. O segundo recomendação minha é um canal do YouTube que, cara, eu adoro esse canal.
chama Smarter Every Day. É um cara que faz uns vídeos aí tentando explicar um monte de coisa. Você vê que ele é um engenheiro mecânico. A região dele tem indústria aeronáutica forte, então ele tem lá como é que você fabrica foguete. Então, basicamente, ele pega alguns fenômenos bizarros assim e faz experimentos para visualizar e mostra como fabrica coisa assim. O que eu acho interessante nesse canal é que ele mostra como as coisas são complicadas. A gente tem uma noção, a gente aprende umas equações quando a gente vai no colegial e depois mesmo na faculdade, e ali ele mostra assim, um pouco dessas coisas assim, ele brinca muito com isso. Uma outra recomendação, eu acho que cara, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo nesse episódio, é um livro de um autor, um dos grandes autores de ficção científica, William Gibson, que é o Neuromancer. É curioso esse livro, né? Porque ele descreve assim, imagine a gente podendo interfacear o cérebro com computador e coisa assim, né? E eu acho muito curioso porque a maioria das pessoas consideram isso uma distopia, né? Aquele universo que ele está vivendo. Na boa, eu li o livro, eu fiquei fascinado, não achei isso uma distopia. E, inclusive, muitos anos depois, eu li uma entrevista do William Gibson que ele não considerava isso uma distopia. Entendeu? Mas no caso desse livro especificamente é interessante, porque eu não acho, na minha opinião, que seja um livro especificamente bem escrito. Mas eu acho que as ideias. Concordo! As ideias que ele produz são excelentes. Só lembrando que o livro acho que é de 1981, 80. 70, né? 81? É por aí, assim, é em torno de 1980, se for 79, mas não 80. É especialmente bem escrito. Não, eu concordo com você, mas assim, ele propõe um universo assim que, cara, eu acho que a gente tá caminhando pra algo assim, né? E eu acho o muito William fascinante. Gibson é o pai do cyberpunk, né? Finalmente, eu vou dar o que talvez seja o grande, se é possível falar isso, né? O grande cientista brasileiro hoje, né? Que é o Miguel Nicoleles. Eu vou passar um link aí num site que vocês vão poder encontrar, que é um videozinho dele, que é um vídeo antigo, já tem uns 8, 10 anos atrás. Basicamente é o seguinte: o que o Nicoleles quer fazer? É entender como o cérebro funciona, interfaceando ela com outros aparelhos, né? Então, quando a gente teve a Copa do Mundo, o chute inicial da Copa do Mundo no Brasil em 2014 foi um rapaz paraplégico que chutou a bola lá com um sistema exoesqueleto. Um exoesqueleto, exatamente, né? Esse videozinho, para mim, é algo impressionante. Foi um experimento que ele fez, o que ele faz? Ele enfia uns eletrodos no cérebro de um macaco, e aí faz o macaco jogar um videogame, que é tentar resolver um probleminha. Aí depois, o que ele faz? Usando isso, então o macaco vai fazendo e ele vai usando essa informação. Por que isso é tão relevante pra gente? Porque ele tá usando processamento de dados a partir do cérebro, entendeu? Para tentar entender o que está acontecendo. Então ele começa a tentar mapear o que acontece com o cérebro do macaco no momento que ele está manipulando lá o braço dele. Ou seja, o exercício dele é pegar uma coisa e enfiar num certo lugar. E ele mapeia isso. Aí o que ele faz? O experimento, que é fascinante. Ele pega o movimento dele e programa um braço robótico para fazer o mesmo movimento. E aí você vê no videozinho, né? O robô seguindo os movimentos que o macaco faz. Então o robô faz os movimentos e o braço segue aquilo. Mas só que qual que é a sacada? O macaco tá vendo o robô fazendo aquilo. Uhum. E uma hora ele se toca. Aí o macaco controla o braço mecânico pelo cérebro. Uhum. Os pesquisadores lá, o Miguel, não esperava isso. O que eles queriam é simplesmente reproduzir o que o cérebro faz, que o macaco faz com o braço físico, o braço mecânico faz. E aí o macaco começa a reproduzir os movimentos do cérebro sem mexer o braço. É algo assim, pra mim, cara, isso aí é o futuro, entendeu? É algo impressionante. Poucas vezes eu vi um vídeo tão impressionante quanto esse. Alguém tem mais alguma coisa aqui pra falar? É isso aí, só um último recado, novamente, lembrando que compre o livro do Rodrigo e quem quiser apoiar o Criando do Mundo é só entrar em apoia.se/Criando do Mundo e, cara, com um valor menor que aquela cervejinha artesanal que você paga aí todo dia, aquela ipinha que você paga lá, e é por mês. Por mês, um valor menor que isso, você já dá um help gigantesco pra gente. E aí, cara, contribuindo com esse valorzinho ridículo, mensalmente, a gente já tá em negociações para comprar o TED Talks, tá? E fazer deles uma plataforma um pouco mais, sei lá, séria. Séria.
Sério não, né? Mas galhofa, foda-se. O problema deles é que são sérios demais, né? Pode ser o TED Talks ou o Pornhub, mas também aceitamos contribuições de cerveja, viu? Quem quiser mandar pra gente, estamos aí. Cara, tá aí uma ideia pra um canal aí, né? Em vez de pagar em grana, pagar em cerveja, né, mano? A gente podia fazer um app disso aí, hein? Ou em vouchers, né? Não, voucher de cerveja, é isso que eu tô dizendo. Daqui a pouco, cara, a gente é escravo da Ambev. Daqui a pouco não. Isso é a certeza, né, cara? Eu já sou, mano, escravo da Ambev. Eu sou um escravo multimarcas. Eu tento ser também. Eu quero participação nas ações. Como sempre. Comprem bitcoins, tá? Aham. Como sempre. Olha! Excelentíssimo prazer de estar com vocês. Rodrigo, obrigado. Obrigadão, Rodrigo. Participação. Impressionante. Obrigado a vocês. Foi uma tarde, um dia, uma era para mim completamente prazerosa. E continuo acompanhando vocês. E se vocês quiserem, minha presença é só chamar, é só mandar o convite que estarei sempre à disposição. Vocês são foda. É tipo carnaval e churrasco, cara. Me chama que eu vou. Chama que eu vou. Mais ou menos isso. Valeu, galera. Mas com a qualidade que vocês têm, assim, é sensacional. Valeu demais. Valeu. Obrigado. Abraço. Valeu, galera. Galera.